somos todos da área da educação, cada um de uma formatação distinta, porque a educação é muito ampla, né? Então, a gente tem alguém da gestão, a gente tem alguém da transferência de conhecimento, do ensinar, a gente tem alguém que cuida do aluno, alguém que fala com os pais, enfim, é um universo muito amplo, né? Então, a gente tem recortes muito bem esclarecidos do processo da educação, e é interessante a gente imaginar que cada um traz a sua habilidade, né? Embora o nosso recorte hoje seja muito bem essa dupla gestora dos municípios, quero muito olhar para essa nossa atividade, para esse nosso encontro, para esse projeto macro do PPP Vivo, como alguma coisa que se soma ao seu cotidiano para facilitar o seu cotidiano e não diferente disso para acrescentar novas demandas. Só essa chavinha, se a gente mudar, a gente já respira calmamente quando qualquer demanda for apresentada, que você vai pensar assim: isso veio para me ajudar, isso veio para somar, isso veio para facilitar para mim, isso veio para me entregar alguma coisa que eu já estava precisando para poder dar conta do meu cotidiano, do meu fazer escolar. Então, essa já é um processo de comunicação, porque a gente está mandando comunicação mental aqui, né? Então, a nossa relação com a temática, a nossa relação com a agenda, a nossa relação com a missão de, né, preencher formulários, fazer entregas, ela passa a ter uma outra razão de ser. E nessa razão de ser, tem um facilitador muito interessante que desbloqueia, pode já confiar no que eu estou falando, desbloqueia a nossa relação com a temática. E aí a gente tem, inclusive, possibilidade de novas percepções, de novo encantamento com o processo, de uma abertura horizontal, né, daquilo que está sendo compartilhado para passar a fazer parte da sua realidade educacional. Então, acho que essa primeira atividade prática, né, já que não é uma palestra, é uma oficina, é vocês darem uma chavinha aí no cérebro de vocês e tentar me ouvir ou estar comigo nesse processo, assim como toda a nossa equipe, como alguém que tem a vontade de colaborar. Né? Esse é um princípio que norteia todos os projetos que a Croqueare se coloca a fazer. Né? Tem que fazer sentido também para a Croqueare, tem que fazer sentido para vocês, e eu acho que essa minha introdução é um pedido. Né? Deem uma chance para que a gente possa aproveitar essa 1h30, 2 horas de conversa, para que eu possa ajudá-los a resolver questões que já são do cotidiano de vocês. A primeira informação que eu gostaria de compartilhar é porque estou aqui hoje no módulo de gestão democrática e não como já fizemos em outros projetos, em outras cidades, em que essa minha mesma fala era replicada em módulos futuros, num específico sobre comunicação. Porque o aprendizado, que é fabuloso, é maravilhoso, né? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de se alterar ao longo do processo, né, de somar conhecimento, nos deu a informação de que valeria a pena trazer a comunicação para o processo de gestão, porque ela é um instrumento de gestão. Então, feita essa justificativa, quero realmente dar o meu bom dia para todas vocês. Aquelas pessoas que estiveram conosco no dia 8 de março, na atividade presencial, hoje é um reencontro. Para quem está chegando aqui pela primeira vez comigo, né, é um prazer ter a chance de conhecer pessoas dos municípios que estão juntos aí, pertinho de vocês, mas às vezes distante do nosso universo. Então, eu quero muito pensar numa troca de informações, quero ter a oportunidade de, ao longo dessa conversa, realmente ser uma conversa que vocês possam trazer questões da prática, né, de vocês, da prática pedagógica, da prática de gestão, né, da prática didática do dia a dia de vocês, das relações que vocês têm com a comunidade no processo da comunicação, vocês para a gestão para os professores para os alunos com a direção, enfim, são várias camadas, né, de comunicadores nesse mundo da educação, o que às vezes facilita, mas também muitas vezes dificulta. Então, tenham em mim hoje uma pessoa pronta para responder as perguntas que me couberam. As que não me couberem, com certeza eu vou atrás e dou devolutiva para vocês via plataforma, via Helena. Eu tenho essa participação com vocês, mas minha participação com a Croqueare é permanecer juntos até o final. Né? Na rotina do programa, eu só estarei aqui hoje com vocês. Entretanto, sendo necessário aprofundamento, sendo necessário
necessário, qualificação daquilo que for apresentado hoje. Eu me mantenho à disposição da equipe, faço parte da equipe, me mantenho à disposição dela para retomar quando for necessário ou para atendê-los especificamente via, né, os mentores de vocês, ao longo desse período que nós vamos estar juntos. Então, comunicação e gestão escolar são duas informações que se juntam, né? Comunicar é um exercício prático, é um exercício do dia a dia, é um exercício humano, é um exercício essencial, basal, cotidiano, né? O tempo inteiro nós estamos nos comunicando, a gente acorda se comunicando, dorme se comunicando, é alguma coisa que a gente não se desloca, não se descola, a gente está o tempo inteiro comunicando, até no silêncio. Né? Muito também no silêncio. O silêncio, por sua vez, também comunica. Ele comunica a não escolha de se comunicar, ele comunica, às vezes, uma braveza, ele comunica, às vezes, um protesto, ele comunica, às vezes, uma timidez. Então, o silêncio é um processo de comunicação. Tanto vocês comigo, eu com vocês, como os seus professores com vocês, os alunos com os professores, né? Olhar para o silêncio também é um exercício de comunicar. E aí você ficar atento, quando alguém que é muito falante está em silêncio, ela está comunicando a ausência da vontade de comunicar. Então, eu quero com isso só reiterar, né, que a comunicação é um processo contínuo. O tempo inteiro a gente está se comunicando. Então, super importante a gente pensar sobre isso. Agora, nesse exato momento, por exemplo, mandei uma mensagem para o meu cérebro que eu estava falando rápido demais. Estava falando rápido demais porque são 2 horas, a gente já tinha aqui, né, 21 minutos, eu tenho muita coisa para conversar, meu coração acelerou. Aí eu pensei, não, mas eu já estou cometendo um erro de comunicação. Estou falando rápido demais para uma equipe que acabou de acordar, que tem muita demanda para fazer. Desacelera, Adriana. Eu fiz isso mentalmente e eu já mudei o ritmo da minha fala, porque é uma conversa, eu preciso trocar, eu preciso transferir conhecimento, eu preciso trazer a minha bagagem para vocês, eu preciso ter certeza que quando eu for embora, eu terei deixado muitas informações pertinentes para vocês, e falar rápido é um jeito de se comunicar, se você quiser dar outras mensagens, mas não é a mensagem que eu quero dar aqui agora. A mensagem que eu quero dar aqui agora é de disponibilidade, a minha total disponibilidade de estar com vocês, a minha presença. Eu estou aqui, né, presente para trazer para vocês um pouco da minha trajetória e compartilhar com a demanda de vocês. Então, você percebe que, na prática, no ato do fazer, fazendo, eu já percebi que eu estava acelerada, e acelerar mudou minha comunicação. Então, comunicação também é uma coisa corporal, né? Ela está no cérebro, eu vou falar sobre isso, mas ela me puxa como eu puxo ela. Nesse momento, acelerei meu coração, puxei minha comunicação, acelerei também a minha fala, e agora eu já estou retomando aqui para um lugar de tranquilidade, porque eu estou bem tranquila de estar aqui com vocês. Então, comunicar é um ato cotidiano, e fazer a gestão escolar é sempre uma escolha. Né? Vocês estão em lugares de escolha, né? Vocês estão em lugares que representam a trajetória de vocês. O que a gente quer aqui é promover uma conexão, né? Como que a comunicação pode ser entendida como um instrumento, um elemento, um recurso de gestão escolar. Como é que eu me aproveito da educação? Como é que eu qualifico o meu processo comunicativo para poder trocar informações e melhorar o meu dia a dia? Então, vou pedir aí para o Maurício ou Helena. Quem está compartilhando, Helena? Maurício? Isso, tá bom. Obrigada, Mal. Então, a gente está aqui, olha, eu tenho 3 missões a cumprir até o meu final, tá? Eu vou abrir para vocês oportunamente, vou abrir para vocês quando vocês quiserem falar, então mantenham aí no chat. Eu não estou com o chat aberto para poder ficar com a minha tela um pouco com vocês, um pouco com o conteúdo, mas de tempo em tempo, ou o Maurício e a Helena interagem com o chat, ou vocês. Vamos fazendo isso de uma forma bem participativa, bem gostosa, bem comunicativa. Então, me deem voz de comando quando vocês quiserem interagir, me deem voz de comando para eu intensificar algum conteúdo, né? Vamos fazer isso no universo bem gostoso. Então, a minha primeira missão aqui hoje é garantir a importância da comunicação, numa forma geral e muito específica na gestão escolar. Por que eu me coloco isso como missão? Porque a comunicação é tão cotidiana que às vezes a gente deixa ela no lugar do cotidiano. E isso pode causar perdas, do tipo assim, quando der eu comunico, no final do processo eu comunico, alguém comunica,
Quando a gente faz essas opções no nosso modelo de gestão, a gente está deixando a comunicação, às vezes, no fundo, às vezes paralela, às vezes no final, e ela precisa ser contínua, mas com foco de atenção. Ela não pode ser aleatória, ela não pode ser sem ser pensada, até porque não há nenhum ato ingênuo, ou sem sentido, ou sem escolha, ou sem objetivo na comunicação. A comunicação sempre será uma escolha. Ela, até quando não comunicar é fruto de escolha. Ela sempre será um processo de determinação. Ela sempre terá um objetivo. Ela é sempre sujeito de um processo. Então, comunicar não pode ser nada aleatório. Ela tem que estar planejada. Porque senão ela pode, não sendo planejada, me trazer frutos negativos e aí atrapalhar o meu processo de gestão, o meu processo de relacionamento, o meu processo de engajamento. Então, minha missão 1 é certificar junto com vocês e ter a anuência de vocês de que houve compreensão de que a comunicação merece atenção especial enquanto instrumento, enquanto modelo, enquanto ferramenta de gestão. Não deixar a educação numa linha paralela que você só se propõe conexão nos momentos de crise, nos momentos de alerta, ou quando alguém te fala assim, não estou sabendo, você não comunicou, e aí você se alerta. Né? Vamos pensar na comunicação como algo que está sempre junto, né, e interagindo. Essa é a minha primeira missão. A segunda é efetivamente entender como esse mecanismo da comunicação, que é humano, né? Ele está inserido no processo humano, dá à pessoa a humanidade, né? É o que nos difere do universo animal, é se comunicar, é trocar essas informações verbais e não verbais. Então, ela tem esse tamanho, né? Existem autores importantes lá do período grego que vai dizer que ao se comunicar que o mundo se estabelece, né? Que a gente tem aí essa humanidade estabelecida. Então, a comunicação não é nada que possa ser aleatório, ela precisa ser pensada e planejada, e a gente precisa criar estratégias para que o que nós planejamos, o que nós pensamos, traga o fruto desejado, porque ela mal conduzida, ela vai trazer malefícios e não benefícios. E aí ela vai te trazer um problema, e aí você vai ter que parar para resolver. Então, uma comunicação equivocada, errônea, mal interpretada, mal apresentada, vai trazer problemas para vocês. Então, também temos aqui o objetivo de evitar esse problema. E a missão 3 é compartilhar estratégias e técnicas para uso cotidiano. Vocês estão vendo aqui que é compartilhar. Então, eu gostaria muito de, quando chegar na missão 3, entender um pouquinho de como vocês estão levando na prática, né, o processo da comunicação. Pode passar. Parte do que será compartilhado com vocês hoje, e eu digo parte porque, obviamente, o processo vai me trazer ideias ao longo do percurso, a nossa conversa vai trazer conteúdo que talvez nós da equipe Cocriare não tenhamos pensado na hora em que estávamos planejando e escrevendo o caderno de formação. Então, o caderno de formação vai trazer muita informação. Ainda não posso dizer que 100% do que vamos conversar aqui, mas muita informação importante e basal para vocês está nesse caderno. A Helena já trouxe aqui o endereço eletrônico de onde vocês vão achar, está organizado na aula 3, no módulo específico. Então, desejando, querendo, tentando fazer essa mesma formação com seus pares internos, você pode acessar esse documento, esse caderno de formação que está disponível para vocês lá no Google Classroom, e aí vocês vão voltar, vão acrescentar ou vão multiplicar. Ok, Mal? Lá nesse mesmo documento, a gente tem lá o sumário, né, para a gente entender o que vamos falar hoje. Né, o próprio sumário está replicado nessa nossa oficina. Então, a gente vai entender um pouco do que é a comunicação, a função, a importância. Nós vamos falar sobre a comunicação na gestão, que eu já me propus a fazer isso aqui. Entender a idocomunicação, como que ela está presente, como é que ela te ajuda, se você consegue absorver, né, esses benefícios concentrados no conjunto que contempla ou contemplado pela educomunicação. A comunicação como uma ponte para a cultura da paz. A gente tem aqui um momento de fala para a gente discutir um pouco a cultura da paz. Está claro para todos nós no Brasil e no mundo o quanto esse tema tem sido emergencial nas unidades escolares, como a gente tem trazido para o cotidiano
né, para a gestão de vocês, né, diretores, coordenadores, né, para vocês assumiram de um tempo para cá uma função maior, nunca deixou de ser, mas hoje é muito maior, de como resolver conflitos de guerra, de desavenças, de desencontro, né, de rivalidades. Então, como implementar, como deixar presente uma cultura da paz. E a ideia é entender o que a cultura da paz tem a ver com comunicação e o que a comunicação tem a ver com cultura da paz. E, por último, nessa troca de compartilhamento que queremos fazer aqui, um pouco de mão na massa, entender esse documento que vocês vão ter que produzir no PPP, que é o plano de comunicação. Não é para ser difícil, não é para ser mirabolante, não é para ser fora de contexto, não é para ser copia e cola, porque ele precisa, né, refletir e refratar a sua própria realidade. Teremos quantas escolas tivermos, quantos planos de comunicação distintos nós vamos ter. Claro que eles podem ter semelhança, porque a gente está falando de cidades ímpares, de cidades, né, de 4, 5 escolas, 3, 10 escolas numa mesma cidade. Então, você já tem ali um recorte, né, de identidade cultural muito semelhante. Então, é muita chance da gente ter vários planos com muita semelhança. Mas isso pode acontecer, como não pode acontecer, e isso não reflete acertos e erros, porque o plano tem que refletir a sua necessidade. Alguns podem evidenciar a utilização de tecnologia na comunicação, os outros podem evidenciar um ápice no treinamento da relação de conflito, porque vai e precisa, e só faz sentido ser refletir a sua realidade de campo. Então, cada um vai ter o seu plano de comunicação, embora a gente esteja deixando para você um mecanismo, um processo, um caminho para você seguir e elaborar o seu plano. Não se cobre, né, muita dificuldade, porque é isso que você precisa fazer. Então, vou começar aqui com a minha missão 1, tá? E efetivamente daqui seguimos. Reitero mais uma vez, né, já somos em 109, éramos em 95 quando eu comecei, então já temos gente entrando, né, sejam todos bem-vindos para essa conversa, para essa oficina, para essa troca de informação. Vamos começar com a missão 1, que efetivamente representa aqui o conteúdo dessa nossa fala. Todos estão convidados a interagir, todos estão convidados a fazer parte, levantem a mão, solicitem a fala para a Helena e para o Maurício, que estão mais atentos a isso. Eu estou um pouco mais focada na transferência da informação, posso me perder e não perceber o seu desejo de fala. Então, fica muito à vontade, a qualquer momento, embora haverá momentos distintos para troca de informações, no processo, para mim, muito mais prazeroso será se eu tiver a sua abordagem, a sua questão, ou mesmo o seu comentário. Quando você se vir aqui personagem, sujeito de alguma fala, se você já quiser, nesse momento, compartilhar conosco, vai ser um prazer te ouvir, entender e replicar um pouco aí da sua experiência. Bem, a comunicação, ela tem, enquanto um léxico, enquanto uma palavra, enquanto um contexto, né, ou um conteúdo, ela tem uma reverberação muito grande, é uma palavra de grandes dimensões, é uma palavra de uma compreensão absurda, porque ela está em todos os contextos e não só no escolar. Né? A educação, ela está na má educação, na boa educação, na educação fina, na educação, ela está presente na concepção, na educação familiar, ela está em todo contexto. Tanto que a gente pode dizer educação básica com frequência, a gente fala educação integral, a gente fala educação formal, não formal. A gente usa educação para quando a gente quer transferir conhecimento do meio ambiental, educação patrimonial, educação financeira, educação pública, privada, laica, religiosa, e tantos outros que eu poderia ter colocado. Né? A educação, ela tem como uma palavra que dá base para uma conexão com uma outra palavra, ela não perde o seu sentido original, mas ela ganha outros sentidos, que são sentidos indicativos. Se eu disser que a educação é básica, eu estou dando para você um conjunto cerebral de informação. Se eu só falar educação, seu cérebro faz assim, ó, muitas possibilidades de compreensão dessa palavra. Quando eu faço um primeiro recorte, educação integral, eu já te convidei a fazer um recorte, né, da base semântica da palavra educação, fazendo uma ligação entre ela e o integral, entre ela e o formal, entre ela e o não formal. Então, ela é uma palavra de grande dimensão que pode ser redimensionada por outras palavras de grande dimensão. Então, pensar na palavra pública,
Quanta coisa eu consigo entender ao ouvir o público. Que eu casar educação pública, eu já fechei mais um conjunto de conteúdos. O conhecimento se dá nessa linha. Portanto, o conhecimento sempre será um processo de comunicação, um processo comunicativo. O que eu quero ensinar, eu comunico. E ao comunicar, eu vou fazendo essa interação de reserva de informação. Então, se eu vou falar de educação financeira, eu fiz um recorte imenso. Não vou falar sobre tudo, vou falar sobre educação financeira. Isso já é comunicar. Nesse campo, já posso pedir para você pensar, enquanto gestor, se você está fazendo as combinações adequadas quando você vai fazer um comunicado, quando você vai fazer uma transferência de informação, né? Se você está juntando os léxicos, as palavras, os dois conteúdos da maneira como você quer. Porque você, ao falar, ao usar uma palavra, ao escolher uma palavra em detrimento de uma outra palavra, você já fez uma escolha de lugar de fala, né? Então, quero falar hoje sobre educação integral. Então, é uma voz de comando que é comunicativa. A educação nessa mesma linha vai chamar a comunicação, que está no slide seguinte, que eu quero trazer para vocês, como que a comunicação também ela se expande, né, nessa mesma linha da educação. Pode passar. A comunicação, diferente da educação, não necessariamente ela vai pedir um complemento, mas ela vai sugerir um complemento novo, que na essência também significa comunicar, se a gente fosse pensar no dicionário. Se eu disser dialogar, é um verbo novo. Eu não falo comunicação dialogar. Eu não falo comunicação engajar. Eu não falo comunicação envolver, comunicação falar. Como eu fiz ali aqueles pares tão coesos no nosso cérebro com a educação. A comunicação, ela redimensiona o nosso universo com outras vozes de comando, com outros verbos de ação. Se eu disser assim, preciso dialogar melhor, é a mesma coisa que eu disser, preciso comunicar melhor. Se eu disser, eu preciso fazer o engajamento do meu público, eu preciso engajar os meus professores para essa proposta, eu preciso engajar a comunidade escolar para garantir o processo democrático estabelecido como meta no meu PPP, na minha escola, no meu território, na minha região. Então, engajar também tem o sentido de comunicação, de comunicar. E não necessariamente eu falo comunicação engajar, né? É envolver. Eu preciso envolver mais os meus pares. Eu preciso me envolver mais com os meus pares. Eu preciso envolver mais a minha secretaria com as minhas escolas umas com as outras. Então, envolver é um verbo distinto de um lugar específico, mas quando eu fizer um retrocesso na compreensão da palavra envolver, eu vou chegar lá na base, lá na raiz, lá no radical, a palavra comunicação. Porque para envolver, eu preciso comunicar. Se eu estou falando, se eu quero falar, se eu estou pedindo para alguém falar comigo, eu estou me comunicando, pedindo para alguém se comunicar comigo. É um verbo distinto e que, na essência dele, eu vou comunicar. Eu vou falar, eu vou comunicar. E assim sucessivamente, gente. Difundir. Preciso difundir mais as teses desse nosso PPP com o grupo escolar, com a comunidade, com os conselhos. Né? Eu quero difundir, tenho uma tese, eu tenho uma ideia, eu tenho um objetivo, eu tenho uma proposta e eu preciso difundir. Difundir é transferir, é comunicar, é levar de um lugar para o outro. É mais do que só entregar alguma coisa, porque entregar também é comunicar. E aí vai comentar, mediatizar, que é uma palavra que ganhou muita força com as redes sociais. Quando eu quero convidar, é um ato de comunicar, é uma comunicação. Quando eu quero expor, seja uma ideia, seja uma tese, seja uma opinião contrária ou positiva, eu vou expor isso, eu estou comunicando. Se eu for explanar, eu vou comunicar. Se eu for explicar, eu vou usar o verbo, eu vou usar a palavra, eu vou usar o não verbal para poder me fazer ser entendida. Tudo que eu quiser transferir de mim para o outro é um processo comunicativo. Então, tudo precisa ser pensado para que esse processo se dê de forma linear e contínua e correta. Quantas vezes a gente não ouve a expressão, não foi isso que eu quis dizer?
O não foi isso que eu fui dizer é um ruído na comunicação. Quando esse ruído acontece, é uma perda de tempo, é um desgaste emocional, é um conserto que você tem que fazer, porque você não se comunicou ou a outra pessoa não estava preparada para se comunicar. Porque aqui um adendo, gente, comunicar não é um ato que depende só de mim. Não é só quando eu falo, não é quando eu me expresso, não é quando eu ensino, não é quando eu envolvo, quando eu engajo. Comunicar é um processo que eu faço isso e o outro é engajado, o outro entendeu, o outro recebeu a comunicação. Então, ele é um processo contínuo que não tem fim no começo. Ele termina no entendimento, ele termina quando a transferência se dá. Então, em algum momento, será que tem sido hábito vocês pararem para pensar se o que você está comunicando é o mesmo que está chegando do outro lado? Vamos lembrar no nosso antigo telefone sem fio. Né? Quando a gente faz o telefone sem fio, é a prática de que estou dizendo algo e que está sendo entendido como algo. Quantas vezes no seu dia a dia você escuta, não foi isso que você precisa dizer, não foi isso que eu quis dizer. Normalmente, não foi isso que eu quis dizer, é símbolo de um impasse e de um problema emocional, de um problema de um conflito. Porque se a pessoa chega para você e fala assim, eu não gostei daquilo que você disse, aí você diz para ela, não foi isso que eu quis dizer. Normalmente, quando você precisa dizer, não foi isso que eu quis dizer, você está se explicando. Então, um conflito anterior aconteceu, por conta de uma comunicação que talvez não tenha sido planejada, não tenha sido pensada, que talvez você tenha deixado na chavinha do cotidiano. Vai que dá. Era assim, deixa assim. Não, tanta coisa mudou, o nosso processo de comunicação precisa acompanhar. Vamos olhar. O jeito que a gente se hospeda não é mais o mesmo, hoje a gente tem várias possibilidades. O jeito que a gente se transporta hoje com Uber, a gente tem várias possibilidades. O jeito que a gente se comunica hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, tudo hoje é muito diferente do que era há 10, 15, 20, 30, um século passado. Então a comunicação precisa ser aprimorada nesse mesmo nível. Aprimorada não só tecnologicamente, usando recursos para viabilizar, mas o conceito. Aquilo que sai da minha boca, que reflete o que eu estou pensando. Será que o que eu estou pensando, eu estou dando as palavras certas e eu estou dizendo? E será que o que eu estou dizendo, eu estou usando um conjunto semântico de palavras, de conteúdos, de conceitos, no nível do entendimento do outro? Porque o outro tem a sua própria bagagem. Né? Quem é da linguística vai ter mais compreensão da minha fala, mas a gente tem uma referência de um autor chamado Bakhtin, que ele vai dizer, ele é da linguística e ele vai dizer, da filosofia da comunicação, ele vai dizer assim, olha, o que eu entendo, né, a palavra que o outro diz, bebe, né, se envolve no meu baú de conhecimento, e aí eu tenho entendimento. Então, quem tem um baú repleto de sinônimos, repleto de palavras, e aí você diz uma palavra distinta, uma palavra diferente, automaticamente você tem, nessa transição, nessa compreensão, agilidade. Mas se você vai falar difícil para alguém que não tem aquele conjunto de palavras, o entendimento é raso. Então, esse cuidado o comunicador também precisa ter. Ele precisa ter a empatia de entender que com quem ele está se comunicando precisa entender o que ele fala. Não é a fórceps, não é ele que sobe para te entender, é você que desce para se comunicar. Porque se é você que está comunicando, o desejo de ser entendido é seu. Né? O efeito positivo do entendimento tem que ser seu. Então, dizer uma palavra ou outra tem que ser uma escolha planejada, pensada e não aleatória, para que o seu professor, ou seu aluno, ou seu pai, né, de aluno, que está lá num outro universo de formação, num outro universo de bagagem, num outro universo, precisa entender o mesmo que o seu professor está entendendo. E talvez aí não é o mesmo verbo, não é a mesma palavra, não é o mesmo substantivo que você vai usar, não é a mesma construção, às vezes não é nem mesmo o ritmo que você fala, às vezes não é nem mesmo o som que você fala, você tem que alterar, falar mais devagar, falar mais baixo, falar com pausa para dar tempo dessa pessoa refletir antes de você seguir. São todos os cuidados que vêm da empatia e vem também do bom gestor, porque eu quero que me entendam. Eu não estou aqui te iludindo, eu falo para cumprir a minha missão. A minha missão não é falar, a minha missão é ser entendida. E quando eu me coloco com essa missão de ser entendida, eu automaticamente
paro para pensar, para falar. E aí eu escolho a palavra e escolho o meu comunicado, distinto para o aluno, para o professor, para o prefeito, para a comunidade, para os pais, porque para esses conjuntos de pessoas eu quero que eles entendam o que eu estou falando, então eu vou fazer escolhas distintas. Percebe que quando a gente faz essa opção, não dá mais para ser tão cotidiano assim, não dá mais para ser tão linear assim, tão sem propósito, porque comunicar sempre tem um propósito. Nunca a gente comunica por nada. A Helena comunicou o início das atividades. Ela tinha a intenção de que vocês entendessem para facilitar o processo. Eu estou comunicando um conjunto de conteúdos sobre comunicação. Meu objetivo é que no final, né, eu tenha impactado vocês de alguma forma. Eu preciso de uma evidência desse impacto para, ufa, consegui, dei conta, comuniquei, cumpri a minha missão nessa oficina, nessa conversa. Então não pode ser aleatória. E aí a gente tem parado no nosso ritmo acelerado de pensar a comunicação. Então, pensar a comunicação a favor de um gestor escolar é só benefício, gente. Não é mais um tempo na sua agenda. É menos o tempo de concertos e reconcertos, de reformas, de revisões, de resolução de conflitos que eventualmente a sua comunicação causou. Então, pense que comunicar, embora seja um verbo muito específico, está imediatamente relacionado a tantos outros verbos de voz de comando que você se dá o tempo inteiro, dando à comunicação uma nova dimensão aí no seu dia a dia. Né? Ela está aqui, ela está ali, ela está o tempo inteiro. Ela está lá no portão que recebe o professor, o aluno, ela está lá na saída, ela está na sua reunião com o secretário, ela está na reunião com o prefeito, ela está na imprensa que você tem que dar um comunicado. Então, a comunicação está ali o tempo inteiro. E você precisa pensar nela como uma coisa a seu favor. Porque se você deixar de pensar nela e ela passar a ser um problema, é um problema grave. Ela desestabiliza, ela tira a emoção das pessoas. Então, isso é só para conectar aqui educação e comunicação e como elas estão dentro do nosso cotidiano escolar. Podemos seguir. Um exemplo que eu gosto de dar sobre o quanto a comunicação é importante tem a ver com o fato da comunicação conseguir materializar o não feito. Ela torna verdade algumas mentiras. E, por outro lado, ela desmaterializa o feito. Ela faz com que o que você fez torna-se alguma coisa para o outro não feito. Olha como ela tem importância, e principalmente para vocês que precisam que os outros vejam o que você fez. Por que você precisa? Não é uma proposta de exibicionismo, óbvio. É que você precisa que o seu professor veja o que você fez. Você precisa que a sua comunidade veja o que você fez, a sua comunidade escolar, a sua comunidade gestora veja o que você fez. Porque o que você fez é uma coisa que tem que ter sequência. Né? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos de como que a educação materializa o não feito no slide seguinte. Vamos olhar essa palavra, né? Essa frase. Desculpe. No estado de São Paulo, a taxa de analfabetismo equivale a 8,3%. Alguém consegue ver algum equívoco nessa comunicação? Provavelmente, para quem não ouviu a taxa correta, não vai se atentar que a taxa não é 8,3. Dá um enter, por favor, Maurício. Mais um. Vocês vão ver que a taxa correta é 4,3. Então, vamos lá. Como é que a educação materializa? Eu li uma manchete ou assisti um jornal na TV, né? Então, o âncora da TV deu lá. No estado de São Paulo, a taxa de analfabetismo equivale a 8,3%. Eu, Adriana, não sei que 8,3% é um número errado, que o número correto é 4,3%. Ao não saber a informação correta, eu tomo para mim a informação equivocada como uma informação certa. E muito provavelmente corro o risco de replicar. Vou dizer para as outras pessoas que o nosso alfabetismo no estado é de 8,3, quando, na verdade, o índice aponta 4,3. Então, a comunicação materializou um fato equivocado. E se eu não sei, eu pego essa informação para mim. Se eu não sei, eu pego essa informação para mim.
Então, é muito importante a gente ter esse grau de entendimento de que uma mentira propagada torna-se verdade e a propagação veio da comunicação. Então, no estado de São Paulo, a taxa de analfabetismo equivale a 4,3. Eu só vou contestar o interlocutor se eu souber. Se eu não souber, ela passa a ser verdade. Eu materializei uma informação equivocada. Eu materializei uma informação que não existe. Então, a comunicação, ela materializa a não verdade. Né? Isso explica o quanto importante a comunicação é. No slide seguinte, a gente vai ver o inverso. Como que a comunicação, ela não comunicada, ela desmaterializa algo que efetivamente você fez. Então, vamos lá. De longa data, a sua secretaria, a sua prefeitura, a sua cidade tinha uma demanda de construir uma nova escola ali na região norte, uma escola rural, por longa data, tá? Muitas reivindicações. A prefeitura foi lá e construiu. Na região norte, a gente tem 3 fazendas. 3 fazendas ficaram sabendo, 2 das 3 fazendas ficaram sabendo que tem escola na região norte e foram lá e se matricularam. Uma das escolas não ficou sabendo que tinha uma escola na região norte e para ela, então, a prefeitura não construiu uma escola. Olha como a materialidade se dá no universo, inclusive do material. Uma escola foi construída. Eu não consegui dizer para todo mundo que essa escola está construída, que o período da matrícula está aberto. Então, essa Fazenda 3, que está um pouco mais distante entre todas elas, ao não ficar informada, ao não saber que tem uma escola construída, para ela, a escola não foi construída. Corre até o risco dos moradores dessa fazenda pedirem uma reunião com você e te pedir, olha, precisamos de uma escola na Zona Norte. Aí você vai dizer assim, construímos uma escola na Zona Norte. E aí, então, a materialidade se dá. Então, se você não comunicar o que você fez, para muitas pessoas, você não terá feito. Observa o quanto isso é importante no seu campo de gestão. Se você não fizer com que os seus pais fiquem sabendo que vocês vão realizar uma festa, uma quermesse, uma reunião de avaliação, para ele você não está realizando a festa, não está realizando a reunião, não está fazendo o evento. Então, ele simplesmente não acontece. E o que é o mais grave de tudo isso? Ao não comunicar aquilo que a gente tem desejo de comunicar, a gente pode fazer a interpretação equivocada e dizer o seguinte: os pais não vêm. Isso pode ser verdade. Mas, na essência, não é porque ele não vem, é porque ele não ficou sabendo que tinha que vir. Se você não comunicar para ele que ele tem que vir, ele não sabe que tem que vir, logo ele não vem. Então, são vários os caminhos de interpretações diferentes que a gente pode dar de um mesmo fato. E quando a gente faz essa compreensão sem diagnosticar, e por isso que a professora Lilian falou diversas vezes para vocês da importância do diagnóstico, quando a gente não faz esse diagnóstico para entender, né, qual é o entrave, qual é o ruído na comunicação, qual é o problema, onde é que tem uma quebra, né, na sequência da minha fala com aquele que eu quero que escute, que saiba, eu corro o risco, né, de não fazer a interpretação correta. Posso entender de que ele não veio porque ele não queria vir, quando, na verdade, ele não veio porque a minha comunicação não foi eficiente e eu não disse isso para ele. Suponhamos que eu tenha feito isso por bilhete, um bilhete escolar, e aquele pai ou aquela mãe, aquela avó, aquele tio não lê. Ele não ficou sabendo. Suponhamos que eu tenha feito isso verbalmente pelo aluno. Fale para o seu pai que ele tem que vir amanhã. O aluno brincou, se distraiu, assistiu televisão, esqueceu, não falou. Isso são quebras na comunicação. Não chega nem a ser ruído, porque o ruído é quando eu comunico e o entendimento é equivocado. Aí, nesse caso, nem houve materialidade do que você fez. Para aquele pai, para aquele parente, para aquela avó que não soube que a reunião aconteceu, não aconteceu. E provavelmente lá no final do ano ela pode até, numa reunião que ela conseguir participar, dizer assim, vocês não fazem reunião. Aí você vai dizer, imagina, fizemos 3, eu não fiquei sabendo. Você vai dizer assim, você não ficou sabendo porque você não leu. Ah, mas será que só ler é o caminho? Será que esse é o melhor caminho? Então, são leituras que vocês vão fazer e as respostas dessas leituras vocês vão materializar lá no finalzinho no plano de comunicação. Só que você não vai ter êxito se você não entender onde é que está a quebra da comunicação. Então, isso é muito importante para a gente ter certeza, né, e compreensão desse processo. Tá? Então, tanto materializa como desmaterializa. O que é importante para a gente aqui hoje
é que talvez até aqui, talvez até um tempo, você estava pensando na comunicação como fruto de uma escolha. Ah, eu escolho me comunicar, eu escolho usar estratégias de comunicação, eu escolho fazer desse jeito ou do outro jeito, e isso não é verdade. A comunicação, ela não é uma escolha. Em especial, dá enter, por favor, Maurício, quando você está, mais uma vez, né, quando você está querendo democratizar. Se o seu objetivo é democratizar, comunicar não é uma escolha. Se seu objetivo, se você está colocando no PPP que você vai elevar, né, o seu nível de democratização do processo escolar, da vida em comunidade, do coletivo territorial, de você com a comunidade, com a imprensa, com a prefeitura, com o seu secretário, com seus professores, se você está se colocando isso, se você está pedindo, né, como se demandando um processo maior de democracia, maior democrático de entrosamento, de troca de informações, de participação, se você está se colocando isso, comunicar automaticamente não é mais uma escolha. Comunicar é um processo imbrincado em tudo isso, ele é um processo, às vezes, originário de tudo isso. Muito dificilmente você vai democratizar se você não tiver ferramentas de comunicação, porque democratizar significa deixar fazer saber. Né? Se eu preciso fazer ou deixar que o outro saiba, fazer que o outro saiba, eu tenho que comunicar ao outro aquilo que quero fazer, aquilo que estou fazendo, aquilo que já fiz, seja em qual for o tempo verbal aí que você vai colocar. Né? Você quer colocar o que você já fez, o que você vai fazer, o que você está fazendo, você precisa comunicar. E ao escolher comunicar, né? Ao escolher não, porque comunicar não é escolher. Ao escolher democratizar, você precisa comunicar. E aí a gente começa a fazer outras relações. Comunicação com a educação, comunicação e educação com a escola, a importância, a materialidade da comunicação, e agora o processo democrático, que é exatamente esse módulo todo, está correlato com a necessidade, o processo democrático na sala de aula, na gestão escolar, nas relações das instituições escolares naquele mesmo território, com a comunidade da cidade, com o poder executivo, com o poder legislativo, com a imprensa. Então, você quer democratizar, está na sua meta. Então, se a sua meta é democratizar todos os processos, você tem que ter atenção com a comunicação. Ela não é aleatória, insisto em dizer, falarei isso mais algumas vezes ao longo dessa fala, exatamente porque ela tem que mudar o lugar dela de importância. Se ela tinha pouca importância até aqui, eleva. Se ela já tinha muita importância, você só vai falar assim, oba, eu já vinha fazendo assim, porque não é mais uma escolha comunicar quando você escolhe democratizar. A democratização é uma escolha, hoje, embora já pautada na legislação, já foi colocado aqui pela Alicia, pela Lilian, sobre a questão da democratização não ser também já fruto do seu desejo ou não, mas está ali inserido no processo legal hoje da educação. Então, você vai fazer mais aí um conjunto, né, de democratizar com comunicar. Então, adotou a democratização, precisa melhorar a comunicação. E você comunicando melhor, você democratiza. Eu queria fazer uma rodada, e aí seria ótimo se vocês pudessem dizer se até aqui vocês passaram a pensar de forma diferente na comunicação dentro da sua área de gestão. Eu consigo ver algumas pessoas na tela, mas seria ótimo se vocês mesmos pudessem trazer pelo menos uma referência para mim, de que sim, a missão 1 está cumprida, a minha compreensão da educação mexeu de um lugar para o outro. Não, Adriana, fica tranquila, eu já pensava assim, agora só reiterei, ou não, por enquanto eu estou ainda no meu universo de conhecimento estabelecido, era o que eu já pensava, continuo pensando assim, está ótimo. Alguém aí para falar comigo? Eu não consigo ver todo mundo, corro o risco de chamar, né? Estou vendo a Vânia, o Márcio, a Catiane, a Virgínia, a Silvana, a Silvia, né? Mas aí somos em 111 na sala, então seria bom alguém trazer para mim aí uma referência. Helena, tem alguma no chat para a gente trazer? Por enquanto, não. Tá, tenho aqui a Vanessa, né? Tá dizendo que a reflexão tá ok, correta, é tudo por aí. Beleza, Vanessa, obrigada pela sua interação. Então, vamos começar aqui a nossa missão 2, que é entender a dimensão da comunicação na gestão escolar, tá bom? Então, vamos seguir, Maurício. De novo, a gente pode sempre achar que nosso lugar é um lugar de escolha.
né? E aí a gente vai concluir que o nosso lugar não é tão de escolha assim, né? A gente está seguindo um fluxo administrativo, um fluxo de gestão, encabeçado numa primeira instância, quando a gente pensa nos nossos entes federativos, encabeçado pelo governo federal, replicado e também com autoral no governo do estado e replicado e autoral no governo municipal. Então, a gente tem aí... Não dá para entender. A gente tem Você não cartilhas... quer essa Palmira aí para nós? Aí, Rosana tinha aberto o microfone equivocado, mas já desligou. Então, esse documento, a Solange levantou a mão? Eu vi uma mão levantada. Confere, Helena, tem uma mão levantada? Eu não tenho, eu só tenho aqui que uma mão levantou. A professora Solange levantou a mão, só confirmando, professora, se foi engano, se você deseja a palavra de Arandu? Não, foi engano, foi engano. Tá bom, professora, obrigada. Combinado. Então, vamos lá. Então, a Escola em Tempo Integral é um documento recente, produzido pelo Ministério da Educação, e ele já vai trazer para a gente, né, a relação entre o que se quer com a Escola em Tempo Integral e como que a comunicação está pensada e concisa dentro desse documento. Na lâmina seguinte, a gente consegue abrir essa cartilha e ver exatamente que dentro dela já será proposto para vocês, quando estiverem na pauta a educação integral, né, a proposta do plano de comunicação, que já é proposta pensada no PPP. Então, lembra quando eu disse que lá no começo o que nós queremos, de repente, ajudar você a fazer o que você já tem que fazer e não te colocar demandas novas? Então, em algum momento mais para frente, se você estiver debatendo com seus pares o tempo integral, você vai pensar no plano de comunicação, porque está nesse documento, né? E aí a gente já pode trazer para você um pouquinho da compreensão do que esse documento está dando para o plano de comunicação. E quero entender que um plano de comunicação pode ter uma interpretação única e objetivos diversos. Um plano sempre é um plano, se é de comunicação, sempre será um plano de comunicação, mas ele pode ter objetivos diversos. No caso da cartilha Escola em Tempo Integral, disponibilizada pelo MEC, um plano de comunicação pode ser um instrumento importante para se garantir um processo democrático, participativo e transparente. Aqui, então, a gente só está dizendo assim, eu te disse, não te disse, que se a gente pensar num plano de comunicação, você acelera os seus processos, você está conectado com o que está mais contemporâneo na produção da gestão escolar. Não dá para você esquivar de ter um plano de comunicação. Se não for agora no PPP, terá que ser mais para frente. Então, já vamos agora fazer? Já disse para você que se a gente quer ser democrático, se a gente quer ser participativo, se a gente quer ser transparente, um plano de comunicação é fundamental na construção da política que se deseja. No caso aqui, a política de tempo integral. No nosso caso, a política de democratização do processo do PPP, o projeto político-pedagógico. Então, essa minha interferência tem o objetivo de dizer que, de novo, muito longe de trazer demandas novas, nós estamos muito antenados, inclusive com a professora Alícia, que é absolutamente inteirada dos processos contemporâneos, que eu quero dizer imediatos, né? As coisas saem de Brasília, imediatamente a Alícia está sendo informada daquela demanda, daquela lei, daquele documento, daquele decreto, daquele plano, e aí ela atualiza todos nós, e aí a gente já se prepara. Então, o PPP que você já está fazendo, ele já tem um olhar muito contemporâneo para a atualidade da documentação necessária, da discussão que está em voga, daquilo que está acontecendo no nosso estado, no nosso país. Então, quando a gente propõe lá um plano de comunicação, já é desejo em outros instrumentos, e aí isso vai ser um facilitador, né? Quando você tiver que fazer outra vez, você já terá a informação necessária para fazer o seu plano de comunicação aqui no nosso PPP. Em algum momento, talvez, lá atrás, você possa ter dito assim, não, gente, plano de comunicação, deixa isso para o jornalista, deixa isso para o publicitário, porque, infelizmente, é um recorte cerebral que a gente faz. A comunicação está muito vinculada à mídia, muito vinculada à imprensa, ao jornalismo, muito vinculada à publicidade, a mediatizar um fato. E aí a gente deixa, né, a nossa controvérsia de entender a comunicação como realmente um instrumento de gestão. E altera, e foi o meu primeiro pedido para vocês, né? Mudar a chavinha ali, dar uma mudada na chavinha para pensar na comunicação como alguma coisa que eu tenho que pegar ali no dia a dia e levar
para o meu cotidiano. Então, elaborar um plano é uma demanda que a gente precisa dar conta dela, né? A gente precisa incorporar, né? A gente precisa trazer para a nossa mesa, para a nossa conversa e para as nossas demandas. Ela tem que entrar na pauta, tá? E aí você vai falar assim, mas eu não sou especialista em comunicação. Não é o desejo, não é esperado. A comunicação, ela está tão cotidiana que essa que você está fazendo, né, no seu dia a dia precisa ser aprimorada. Então, olha para dentro da sua própria realidade, do seu próprio universo de conhecimento, né? E vê se aquilo que está acontecendo está dentro. Se você precisar de ajuda, se você entender que há conflitos, que você não dá conta com o seu universo de conhecimento, aí você levanta a mão e pede ajuda. Você pede ajuda à consultoria que estiver te atendendo, nesse momento somos nós da Cocriare, você pede ajuda para o seu secretário, preciso de um especialista de comunicação dando atendimento para as nossas escolas, porque a gente detectou que os problemas são graves, profundos, e que meu universo de conhecimento de gestor escolar, de diretor, não dá conta e está tudo bem. Está tudo bem, gente. Não há uma necessidade que ele dê conta, a necessidade é que você faça o diagnóstico, que você dê força para a sua dor. Se está doendo esse processo, porque ele não está dando conta de ser favorável, né, de ser bom, né, de ser perfeito, dependendo do nível que você tiver. Então, se você não dá conta, pede ajuda. Pede ajuda para os seus pares acima. Né, pede ajuda para... Às vezes você tem professores de linguística que tem aí um pouco de análise de discurso e ele pode te trazer uma contribuição. Os professores de letras, muitos deles passam pela linguística, alguns optam pela linguística como estudo, enfim. Né, então, aí você pode ter esse universo. Ele nunca foi pensado como um recurso humano para te ajudar nisso, mas se você detectou. Então, o diagnóstico como fase inicial é muito importante. E, de repente, no seu plano, significa, eu tenho esse problema na comunicação. Eu não tenho essa habilidade para dar conta desse problema. Meu diagnóstico é, preciso de um profissional, um consultor, um parceiro, um professor especialista, uma oficina, uma fala, uma ajuda para qualificar o processo da educação na minha escola, na minha região. Então, necessariamente, você identificar um problema na comunicação não exige que de ação correlata, de ação imediata, você dê a solução. Porque, às vezes, a solução não está na sua mão. Mas ignorar esse problema, deixar ele enraizar, trazer outros ranços, sabe? Deixar ele mofar uma relação, né, institucional, relacional, entre pares, entre funcionários, entre fornecedores, enfim, são muitos interlocutores com quem você lida o cotidiano inteiro. Se você deixar, né, se você não diagnosticar, isso vai ficando maior, 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 e uma dor, né, pode virar uma doença. E aí você tem muita dificuldade para fazer a revisão até com ajuda. Então, o diagnóstico do problema da comunicação está no seu campo de atuação, está no seu raio de visão, está visível no seu horizonte. Resolver? Pode ser que sim, pode ser que seja simples, pode ser que seja mais complicado, mas não diagnosticar é um problema. Resolver pode ser um pedido de ajuda, o que está tudo bem. Mesmo pedindo ajuda, você será aplaudido por ter percebido que precisava desse apoio técnico, desse apoio complementar, desse apoio de mentoria ou de monitoria, seja como for. Então, é importante, talvez, enquanto território, vocês demandarem, olha, precisamos de ajuda, porque o nosso território está sofrendo muito, ou a minha escola está sofrendo muito com a comunicação, de processo ser até abusivo entre aluno e professor, entre professor e professor. Aí o diagnóstico, quanto mais preciso, mais razoável, bom ou excelente, será o trabalho de qualquer consultor da comunicação. E aí depois o cuidado também de trazer um consultor que dialogue com a sua área, porque a comunicação está presente em tudo, como eu fiz questão de deixar claro logo no começo, ela é humana, ela nos dá a condição de humano, então está toda. Então, de repente, você pegar um comunicador muito bom, mas de uma área corporativa, pode não trazer os elementos que você precisa para uma área de educação. Então, no futuro, se a escolha for um especialista para te ajudar, não no plano. O plano faz o diagnóstico e o plano encaminha, né, como solução essa possibilidade. Ou não, seu problema não é tão grave assim, você só precisa fazer acertos, então o seu plano dá conta. Por isso que eu disse que cada plano vai refletir o seu nível de problema.
até mesmo o seu nível de acerto. Gente, está tão boa a comunicação, eu tenho tido interação, o engajamento acontece, eu vou replicar os instrumentos, as ferramentas que eu já uso. Não estou dizendo porque eu não tenho o diagnóstico de vocês, seria leviano da minha parte dizer que já sei que vocês têm problema. Eu não sei, tá? Posso vir a saber se vocês ficarem à vontade para me contar na hora que a gente for conversar. A Rosana abriu o microfone, não sei se é um equívoco ou se ela quer falar. Rosana? Não, foi um equívoco. Então, ok até aqui? Então, beleza. Então, o plano de comunicação é um documento narrativo que vai apontar quais são os meus problemas, quais são as soluções que eu enxergo para esse problema, em que tempo essas soluções precisam acontecer, se elas são contínuas, se elas têm começo, meio e fim, né? Qual é o nível de autonomia que eu tenho para implementar esse meu plano, quais são os pedidos de ajudas que eu preciso fazer, né? Quais são as mudanças mais comuns, numa cronologia, né? O que vem primeiro, o que vem depois, algumas coisas precisam ser depois, porque antes delas acontecerem, outras precisam ser implementadas, toda essa lógica do processo, desse desenho de acontecimentos, precisa estar impresso no seu plano de comunicação. Não é para ser difícil, não é para ser um problema, é para ser um documento auxiliador. Ele precisa te orientar, ele precisa te ajudar, ele tem que resolver, ele tem o objetivo de te ajudar a resolver um problema. Então, eu tenho, que vou ter um tempo destinado na minha rotina para pensar num plano de comunicação. Sempre pensei em resolver a comunicação, mas o dia a dia me engolia. Agora, com o PPP, eu estou autorizada, né, a refletir esse tema no meu cotidiano. Então, pensa muito mais, de novo, voltando para a minha fala inicial, de virar a chavinha, né, de que você pode usar essas horas de conversa, esse momento que estamos juntos, né, essa oportunidade que você tem de dar uma parada, mesmo que difícil, não quero deixar de reconhecer, não quero deixar de ser empática com a dificuldade do cotidiano escolar de vocês para pararem para a formação, para pararem para fazer um novo documento como é o PPP. Mas pode ter um peso se você olhar como mais uma coisa, e pode ser aliviar a sua dor, né? Se você estiver pensando nele como algo que vem ajudar a resolver um problema que você já sabia que esse problema existia. Então, vamos tentar pensar diferente. Então, aqui, meu objetivo era só reiterar isso. Ok, pode passar. Então, vamos lá. A comunicação, ela que tem a função de comunicar, com toda a obviedade que pode ter esse verbo, ela vai te ajudar no processo democrático, do qual você já se demandou, né? Ao se colocar a fazer o PPP, né, automaticamente são sims correlatos. Eu disse sim à elaboração do PPP, logo eu tenho que absorver a demanda do democrático, porque o PPP tem essa lógica na sua essência, está na sua base. Está na base do PPP, você pensar em ações que democratizem a gestão escolar. E se não, de novo, se não for fruto da escolha, haverá de ser fruto da indicação legal, da indicação do MEC, da indicação do Estado e da própria secretaria. O processo democrático hoje é um processo posto. A gente tem que trabalhar com ele. Se quero ser democrático, obviamente, preciso ser participativo. Muito dificilmente haverá condição de ser democrático sem ser participativo. Ser democrático, posso até entender que está na minha autonomia. Eu sou democrático, eu deixo você falar. Eu sou democrático, eu te escuto. Eu sou democrático, eu abro a reunião. Mas será que sou participativo? Será que, logo após a me colocar como democrático, criei instrumentos de participação? Realizei uma reunião para te ouvir? Abri um documento de preenchimento de ideias? Promovi uma coletiva? Criei um comitê de debate sobre um tema específico que a gente diagnosticou que é um problema? Quais foram os instrumentos que eu implementei, uma vez que eu desejei passar a ser democrático ou incrementar a minha democracia, né, evidenciar, sempre fui democrático, só estou exacerbando esse meu lugar, né? Porque ser democrático pede participação. Mas estou fazendo isso? A participação, gente, ela já não é tão autônoma assim. Não é você que fala assim, sou participativo. Porque para ser participativo tem que ter lugar de fala. Tem que ter uma hora para ocupar o lugar de fala. Tem que ter uma demanda de conteúdo para eu ter uma hora de lugar de fala e eu ocupar o meu lugar de fala. Né? Então, se eu sou democrático, eu preciso ser participativo. Para ser participativo, eu tenho que fazer coisas. O democrático eu decido ser. O participativo eu preciso fazer.
preciso fazer momentos, criar e dar opção para os meus pares de fala, de escuta. Né? A escuta é o elemento do processo participativo. É um chamamento. Se eu chamar muito baixo, o outro não me ouve, ele não vem. Aí eu digo assim, eu sou democrático e eu sou participativo. Eu chamei, ele não veio. Mas será que eu chamei alto o suficiente? Será que eu usei um instrumento adequado de chegar no outro? Será que eu falei e o outro não me ouviu? A minha escolha? Né? Eu comuniquei baixinho, que era para ninguém ouvir, porque no meu relatório eu vou dizer que tal dia aconteceu a reunião. Eu chamei fulano, beltrano e ciclano porque são meus pares. E já é suficiente, eu fotografei todo mundo lá e já sou participativo. Então, a gente precisa ser muito claro e correr o risco de não praticar algum elemento de levianidade nesse processo. Às vezes é até de proteção. Às vezes, eu vou dizer para vocês, a gente já conhece João, Pedro, Maria, Fernanda, que são muito polêmicos. E eu não estou em condição de um debate polêmico com essas pessoas. Aí eu chamo bem baixinho para que João, Pedro, Fernanda e Rodrigo não venham na minha reunião, porque eu não quero ter esse embate. São escolhas que você está fazendo e tem preço para isso. Então, também você tem que fazer aí um olhar para o nível da democracia, do processo democrático que você está implementando e o quanto participativo, de fato, você está indo. E se tiver pessoas difíceis, em todos os lugares tem. Se vocês não tiverem, depois me ensinam como é que a gente faz para não ter essas pessoas por perto. Eu, até hoje, em todos os projetos que eu participei, não conseguiria exemplificar né, daquele mais amigável que eu tenho e daquele menos amigável que eu tenho, não ter pessoas difíceis. E eu tenho pessoas difíceis em todos os momentos. Estou conseguindo desenhar a cara de uma pessoa que eu amo de paixão, mas ela é tranca-rua, por exemplo. Todas as ideias, ela vai colocar todos os empecilhos. Num primeiro momento, isso me agredia, né? Porque eu tinha voz de comando, eu era líder no processo que a gente estava conduzindo. E ela era partícipe desse processo. E ela era, por natureza, uma pessoa que tranca a rua de tudo. A gente, às vezes, até brinca com ela e chama ela de tranca-rua nesse grupo que ela faz parte e está com a gente. Com o passar do tempo, eu comecei a olhar para ela com outro olhar. Porque eu via que trancar a rua era uma proteção que, particularmente, ela estava dando a mim. Para eu não pensar em coisas que não dava para executar. Então, eu queria fazer tal coisa. Ela falava assim, mas será que outra pessoa vai querer? Será que outra pessoa vem? Será que o recurso dá certo? Será que a legislação permite? Quando você está querendo muito fazer e essa pessoa ocupa esse lugar, que alguns chamam de advogado do diabo, nesse lugar que eu faço parte a gente chama de tranca-rua, pode parecer, nossa, mas como ela dificulta, hein? Nossa, que peso trabalhar com essa pessoa, porque ela não facilita. Ao invés de falar assim, oba, vamos fazer. Então, num primeiro momento, eu me chateei. A gente já está junto há mais de 10 anos. No primeiro momento, acho que até os 3, 4, 5 anos trabalhando com essa pessoa, eu ainda me chateava. Até que outra pessoa começou a fazer a leitura inversa. Será que ela realmente não está fazendo isso para nos precaver? Será que ela não está fazendo isso para ler futuro? Ler futuro de problemas? Será que ela não está fazendo isso para nos fortalecer? Porque se a gente tiver resposta para tudo que ela coloca como empecilho, a gente sai forte, porque a gente já pensou, será que ela não está fazendo isso como um planejamento? E quando eu fiz essa mudança de chavinha, e lembra que eu disse para vocês que mudar a chavinha, gente, não é muito fácil, mas quando a gente aprende a fazer, é libertador. Mudar a chavinha do jeito que a gente pensa para um outro jeito é libertador, porque eu automaticamente me empatizei e hoje tenho uma relação muito mais profunda com essa pessoa, de nível para além do trabalho, porque ela fazia tudo aquilo em proteção a mim, que estava implementando as ideias, em proteção à instituição que poderia se colocar para fazer alguma coisa que talvez a legislação não permitisse e tudo mais. E aí depois ela começou a ensinar, se eu vencê-la, é que minha ideia fortalece. Né? Se todos os problemas que ela está me colocando, eu conseguir dar resposta para os problemas até a ponto de convencê-la, e eu nunca avancei sem convencê-la, eu nunca avancei arbitrariamente sem trazê-la para o meu time, porque, como eu disse no início, o que nos unia já era uma relação de respeito, né, e de bem-querer. Eu já tinha recebido, não, até porque eu tinha autonomia de não tê-la mais na equipe. E ela está 10 anos, e por 5 anos foi difícil a convivência. Então, percebe que é um processo de comunicação? E, de repente, esse exemplo que eu estou trazendo, você pode estar olhando aí para o seu par.
Então, antes de só rejeitar, né, antes só de reclamar desse comportamento, tenta pensar um pouco nesse comportamento como algo que possa te fortalecer. Se eu vencer 1, eu venço 2, 3, 4. Se a minha ideia ainda ficar íntegra, depois de eu ter passado por esse teste, desse bombardeio de demandas, eu consigo. Então, eu quero dar um outro exemplo, tá? Eu tenho uma equipe de trabalho e a gente está fazendo um plano de cultura num município próximo. E essa semana a gente se reuniu com a secretária, depois de ter feito o plano a partir do que desejava a comunidade do município, porque eles queriam fizeram uma conferência, né? Da conferência nasceu um monte de ideias. Quando a gente terminou, a secretária disse assim, mas agora eu quero colocar as minhas ideias. Aquilo me bateu, porque um plano de comunicação, um plano de educação, um plano de cultura, seja qual for esse plano, ele reverbera a vontade do coletivo, porque também o seu plano de comunicação não vai poder reverberar só o seu lugar de fala, senhor diretor, senhora diretora. Ele tem que reverberar a demanda, a necessidade de seus pares, professores, todo mundo. O plano de cultura tem que reverberar a comunidade. Então, eu estava ali no impasse, porque ela era a contratante, ela era a secretária. Como é que eu ia dizer para ela que o que ela queria teria que aparecer naquele debate já ocorrido? Que o plano não é um plano que defende a ideia dela enquanto secretária. E olha que ela era secretária, como é que eu ia falar isso? Eu tive que buscar no baú referências da comunicação para fazer isso de forma empática. E aí, o que eu usei? Eu fui pondo perguntas, fui fazendo perguntas, e aí tentei produzir um texto para defender a ideia dela, que já estava contida na ideia do coletivo. Então, existem sim estratégias, existem sim instrumentos, mecanismos para você se comunicar com o outro sem, obviamente, negar para o outro. Né? A palavra não é uma palavra muito impactante na nossa comunicação mental, né? No cérebro. Quando eu digo a palavra não, eu trago uma série de outras emoções, porque a gente comunicar sempre é emocionar, para o bem e para o mal. Eu emociono agilidade, eu emociono chateação, eu emociono problema, solução, né? Eu emociono tudo isso. Conhecimento, não conhecimento. Então, existe sim, dentro do universo da comunicação, habilidades. Se comunicar é uma habilidade. E se eu não sei, eu posso aprender. Se eu sei pouco, posso saber mais. Se eu não sei nada, eu posso me colocar a aprender. É importante para um gestor, para um líder, para um educador, ser bom comunicador. Porque ele precisa defender ideias. E ele precisa, às vezes, ter um embate de ideias. E ainda assim, ele vai ter um embate de ideias e vai ter certeza que a dele é melhor do que a do outro. E aí o embate vai ficar mais conflituoso ainda. Então, você tem que ter habilidade para ceder, para recuar, para dar um pulo mais alto. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E eu quero, então, entrar aqui na transparência. A transparência, pode mudar. Não é mais fruto da escolha. Foi durante um tempo, e a legislação trouxe para a gente demandas. E aí você vai falar, menina, para com isso, que a demanda de transparência não é da escola, não é da diretoria, é da secretaria. A secretaria que pegue as minhas informações e dê conta de fazer lá ficar transparente. Não vem me trazer mais essa demanda, pelo amor de Deus, que eu vou ficar no final dessa fala toda muito chateado com você. Já tenho coisa demais para fazer para pensar na transparência. Só que sim, é uma pauta de governo, né? Em alguns governos, a gente tem dentro da Secretaria de Administração, de planejamento, de gestão pública, porque tem nomes diversos, estou tentando me aproximar da sua, não sei qual é o nome da sua secretaria, mas a mais comum é de administração. Então, é muito comum, né, que a pauta transparência esteja nesses pares. Só que quando, né, eles estão avaliando, né, as instâncias superiores estão avaliando o quanto democrático é o município, o quanto transparente é o município, ele vai depois nivelar e vai baixar, ele vai gestão pública, né, executivo como um todo, e depois ele vai o quanto transparente é a educação, é a saúde, é o bem-estar, né, é o esporte, enfim, são as pastas que tem aí na estrutura de gestão da sua secretaria.
Para que a sua secretária, o seu secretário, tenha os dados suficientes para ser transparente na frente e distante, diante da rede como um todo, você tem que fornecer. E a você será pedido. Então, melhor você se qualificar nesse processo para ele passar a ser fácil, né? Para ele passar a ser gostoso se for angustiante, passar a ser contínuo se ele for muito desgastante para você, porque mais cedo ou mais tarde, ou já está sendo pedido um ato de transparência. Então, existe uma legislação que está posta aqui para vocês, que determina, né, o quanto eu preciso abrir a minha informação, o quanto eu preciso ser transparente. Vamos entender um pouquinho mais no slide seguinte. A lei de transparência, alguns chamam de lei, ela tem o objetivo de garantir o acesso à informação, que também é um processo de comunicação. Então, é muito importante a gente colocar isso. Está lá na Constituição, está posto, está determinado, e a gente precisa seguir. Não é uma opção. Tem que colocar. Mas o que é fazer isso? É relatoriar com muita precisão os seus dados, é compreender os seus dados, é fazer os diagnósticos que já estão solicitados no PPP e deixar eles sempre à mão para quando você tiver que fazer, é dar insumo para aquele momento em que a sua diretoria, a sua secretaria tem que reunir os dados. Já há momentos cronológicos ao longo do ano em que você é chamado para fazer isso já está institucionalizado, fazer com a melhor qualidade possível, porque hoje existem rankings. Vamos olhar o próximo slide. Vocês já viram sobre o IGM, né, que já é por si só um ranking, e depois ele tem dentro do próprio ranking macro ações micros, há divisões de cidades com menos de 50 mil, com mais de 100, até 200, até 500. Então, há vários rankings, né? E o seu prefeito, a sua prefeita, quer estar no topo do ranking. Né? A própria promotoria quer entender o quanto você está ranqueado nessa lógica, o quanto hábil você é na arte de transparência, na arte de fazer os dados estarem disponíveis, estarem transparentes. Eu não vou dedicar tanto tempo, porque entendo que essa demanda é uma demanda transitória, passa por vocês, mas não finaliza com vocês, mas ela é muito importante. Ela é muito importante, ok? Então, vamos pensar que a sua gestão, a sua prefeitura quer marcar pontos no ranking do IGM. Então, ela precisa garantir a transparência. Então, vai chegar em algum momento no seu secretário, na sua secretária. Chegou no seu secretário, na sua secretária, ela não é autônoma, porque os dados vêm da base, vêm da sua escola. Então, chega até você. É um desejo lá de cima, que está dialogando com a Constituição, que está dialogando com a legislação, vem do prefeito para o secretário, do secretário chega até você. Reunir os dados para poder deixá-los transparentes em um formato de plataforma, que é o que a gente vai ver na sequência. Eu escolhi aqui uma cidade que talvez pudesse fazer parte do contexto, mas em especial porque Várzea, num determinado momento, era terceiro lugar no ranking e depois passou a ser o segundo. E procurei lá no Google alguma cidade que fosse do estado de São Paulo e que tivesse transitado de um lugar para o outro e tivesse competido com cidades grandes. Então, Várzea, por exemplo, que está em segundo lugar, já foi terceiro, ela ganha de Salvador, Fortaleza, João Pessoa, de capitais, né, porque tem bastante habitantes, e aí, então, o que é que faz com que Várzea esteja nesse bom lugar de avaliação no IGM, no que diz respeito à transparência? Mais um slide. Se eu for lá no site de Várzea, eu tenho o ícone da transparência. Todos nós precisamos ter o ícone da transparência, e ao clicar no item da transparência, vai mais uma, por favor, a gente tem que ver lá o que é que traz como instrumento da transparência. E aí eu tenho de tudo. Tenho coisas que diz respeito à educação e tenho coisas que não diz respeito à educação. Mas aqui o que nos cabe é tudo que diz respeito à educação tem que estar aqui. Muitas coisas estão na alçada do secretário, que por sua vez depende do diretor. Muitas coisas estão lá na Secretaria da Administração, que para poder saber responder tem que ter a base de dados. Então, vamos pensar que o seu lugar é guardar os dados. É colher os dados, é reconhecer os dados, é ter os dados na mão, manter os dados disponíveis, porque mais cedo ou mais tarde o seu secretário vai pedir. Se está tudo em ordem, está tudo presente, rapidinho você resolve o seu problema. Porque se você não fizer isso continuamente, quando ele te pedir, se você tiver que fazer uma atividade pretérita, aí você tem que parar 1, 2 dias do seu cotidiano, que é enlouquecedor, para poder fazer essa demanda. Então, a transparência pode não parecer uma demanda cabível para a dupla gestora, mas mais cedo ou mais tarde
vai cair um papel, vai cair um e-mail, vai cair um WhatsApp para você, te pedindo dados para complementar os documentos que normalmente vocês já fazem. Então, também demandar transparência na sua secretaria também é um lugar de fala. Você, diretor, querer acessar os dados disponíveis para entender melhor os dados. Então, também pode ser um lugar de fala, né? Ao invés de ser só fornecedor dos dados, você também reivindicar os dados. Também é um comportamento de cidadania e de gestão para você poder fazer. Então, quero passar por esse tema já de uma forma mais rápida, para deixar só como alerta. Avançamos, então. Vamos pensar agora na comunicação com a educomunicação, tá? Comunicar é um processo educativo, educar é um processo de comunicação. Então, elas estão inseridas. Eu dificilmente vou conseguir educar se não comunicar. Porque ensinar é um dos verbos que está correlato à comunicação, a comunicar. Ensinar é uma comunicação do meu saber para você que não sabe, ou para você que está querendo aprimorar, para você que quer saber mais. Eu digo e você aprende. Você ler é comunicar. Então, comunicar, dificilmente eu não tenho um exemplo para dar para vocês de que um processo de educação se estabeleça sem que o processo de comunicação anteriormente tenha sido estabelecido. Porque educar é comunicar. Comunicar é um processo de educação, porque ele é um processo de transferência de informação. A educomunicação é a união de tudo isso. Entretanto, há frentes, né, há grupos que na educomunicação pensa muito nela como instrumento de tecnologia. Pensa muito nela como um instrumento de uso pedagógico, só, midiático. Eu vou usar a tela digital, eu vou usar um modelo de rádio, um programa de rádio, eu vou fazer uma fala na web, né? Usa recursos para transferir o conhecimento. Eu, particularmente, Adriana, uso a educomunicação como um processo quase que filosófico nessa relação. Eu uso ele como tudo é educomunicação. Toda comunicação é educomunicação, toda educação é educomunicação, porque o processo está intrínseco. Então, no meu olhar, e é muito pessoal de pesquisadora, eu olho para a comunicação, eu olho para a educação, e eu não leio comunicação, não leio educação, sem ler educomunicação. Ela é muito intrínseca para se dar. Quando uma falha, a outra não acontece. Se eu mal comunico, não educo. Se eu não educo, a minha comunicação pode estar bem equivocada. Até no marketing. O marketing é uma educação, porque eu estou transferindo informação. Então, pense nele como algo bastante macro também dentro do seu cotidiano. Vamos seguir. Só para relembrar, tá? Essa marca aqui. Se eu dialogo, se eu engajo, se eu envolvo, se eu falo, se eu difundo, se eu propago, se eu comento, se eu mediatizo, se eu convido, se eu exponho, se eu explano, se eu explico e se eu ensino, eu comunico. Então, eu comunico o tempo inteiro. Comunicar é tão importante que foi ganhando outros lugares. Em especial, quando a gente começou a viver grandes conflitos. A comunicação não violenta, ela surge como antídoto. Né? E muitas vezes, gente, o entendimento de uma coisa só se dá a partir do entendimento de outra. Se eu estou chamando para a comunicação não violenta como uma demanda necessária, é porque antes dela eu tinha uma comunicação violenta. É porque a comunicação passou a ser violenta que houve a necessidade de criar o conceito, o conjunto de saberes, de tecnologias, de estratégias da comunicação não violenta. Então, se eu tenho uma comunicação violenta e comunicar é educar, está na minha pauta. Não posso bater de ombros. Não posso não pensar nisso. Não posso deixar de priorizar isso. Comunicar é educar. Educar é comunicar. Se existe uma comunicação violenta, eu preciso entender qual é o antídoto para ela. A comunicação não violenta, ela tem um surgimento. Quase como tudo, a gente tem um berço, né? Um nascedouro. E aí, de lá para cá, tanta coisa mudou. Mas para que vocês tenham minimamente um referencial, caso queiram pedir ajuda naquele seu plano, porque você detectou que a violência, a comunicação violenta é muito presente, e você precisa de uma fala, de uma formação de especialista, com mais profundidade, mais tempo, é importante você ter um mínimo de um referencial. O Marshall Rosenberg começa essa linha. E aí tem muitos avanços, tá? Ele começa lá em 1960, muito pautado pelos Estados Unidos com a questão do racismo, né? Estava emergente, estava grave, estava violento, né? Estava fatal, né? A gente tinha registros de embates, de morte, e aí então ele se debruça
para pensar, né, como que a comunicação poderia deixar de ser violenta, e ele cria, né, esse termo comunicação não violenta para dar questão. E, em especial, gente, ele foi trabalhar nas escolas, por isso que o Rosenberg é uma boa pauta para a gente. Ele vai aplicar a tese dele, a proposta dele da não violenta na unidade escolar, né, como, um pouco mais na universidade, mas está dentro desse universo de educação. Como que ele podia aplicar, né, uma comunicação diferenciada daquela que vinha sendo apresentada para dirimir o problema, para diminuir os embates e para resolver conflitos. E daí ele cria uma sequência de possibilidades. Ele pensa em alguns pilares, eu vou falar deles aqui na sequência. E só para não avançar sem falar sobre a cultura da paz, ela também dialoga, né, com o seu inverso. A cultura da paz ganha referência, ela não nasce primeiro. Isso que é difícil para a gente. A comunicação não violenta não teria lugar de fala se a gente não tivesse uma pretérita de cultura violenta. A cultura da paz não ganharia pauta, espaço de fala, se a gente não tivesse uma cultura da guerra, porque elas vêm como antídoto. Né? Não, se eu vivesse em paz, eu não ia parar para pensar uma cultura da paz, porque ela já ia ser a minha pauta, ela já era da minha rotina, da minha comunidade. Então, ambas, tanto a comunicação não violenta como a comunicação da paz, são antídotos para um momento de guerra, para uma violência na comunicação e para uma cultura de guerra, né? Para uma cultura de incentivo à violência. Então, as duas aqui aparecem como antídotos. No caso da cultura da paz, a gente tem uma referência da Unesco, que vai definir como um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos, agindo sobre suas causas. A definição é muito clara, muito automática, não deixa dúvida, e ela tem que estar prevista, né, na sua rotina, não só porque você quer, mas muito porque você devidamente precisa. Eu não sei o nível de necessidade de vocês, porque, insisto, a gente não tem esse diagnóstico ainda, e vocês estão muito tímidos para falar, ou eu não estou conseguindo encantar o suficiente para fazê-los falar, mas eu não consigo saber o quanto problemático para vocês é a comunicação violenta e a ausência da cultura da paz. Mas parece que a Sirlene vai fazer eco comigo, vai me deixar feliz aqui e trazer uma referência. O quanto esse tema é importante para você, Sirlene? Eu acredito, sim, nessa... Primeiro eu quero colocar que depois, acho que um dos fatores que, se a gente pode falar que foi bom na época da pandemia, é que todas as unidades tiveram outros instrumentos, outras ferramentas de comunicação, né? De escola e a família. Então, eu acho que isso é um pontinho que agora nós conseguimos, professores, família e escola. A questão da cultura da paz, eu acho que nós temos, e o pessoal não está entrando, por quê? Porque, na realidade, a nossa faixa etária é até o 5º ano, da maioria, escola municipal, né, as redes municipais, nós temos o fundamental ciclo 1, e, na realidade, essa faixa etária, nós temos que trabalhar, sim, para que não tenha, vamos dizer, resultados posteriores, mas nós não temos muito ainda essa cultura violenta dentro das escolas pela faixa etária. O que a gente trabalha é a prevenção, bullying, enfim, outras questões que as unidades trabalham, mas a violência não existe realmente dentro desse espaço pela faixa etária. Tá, Sirlene, a sua fala é importante para mim, obrigada por participar, mas vamos tentar só expandir um pouco, porque a violência pode ser física, não física, pode ser verbal, né? A violência pode ser a negativa constante, por exemplo, a violência pode ser negar alguns direitos, né, negar um espaço de brincar, né, negar o acesso à música infantil, enfim, existem outros mecanismos, vamos mudar, assim, pensar na violência como algo que vai além do físico, e vamos pensar também na violência e na cultura da paz, como vocês e a comunidade, esquece um pouco a sala de aula, mas pensa entre vocês, professores, vocês, diretores, vocês e a comunidade, né, pensar na violência como alguma coisa que é agressiva, e eu vou trazer exemplos na sequência que podem deixar bem claro, né, do quanto ela está
presente no cotidiano escolar, sem necessariamente precisar ser pensada como um elemento educador ali na sala de aula. Mas Helena está com a mão levantada, deixa ela falar. Pois não, Helena? Eu já passo a palavra para a professora Mayra. Eu só queria trazer que a violência ela tem várias formas. Eu gostaria de trazer um exemplo que a gente vivenciou semana passada com uma mãe, educação infantil, um bebê de 2 anos e meio, que assim que ele chegou, ele gritava, ele passou 1h30 esguelando, e ele gritava, e ele não conseguia, ele ficava, eu não quero ficar aqui. E aí, quando a mãe cansada, aquelas olheiras de cansaço, primeiro dia, aí ela vira e fala assim, ele é muito violento. Aí ela mostrava, ela estava cheia de marca roxa, porque o bebê chutava ela, machucava ela. E aí eu fiquei pensando, caramba, a questão do ouvir a criança, de entender o que a criança e a mãe estão passando, e de comunicar, de como a gente pode auxiliá-la nesse processo, ela começa desde o berço. Porque as crianças, como elas não conseguem comunicar, muitas vezes, porque elas estão aprendendo a falar, muitas vezes elas batem no amiguinho, elas batem na professora, e aí como é que a gente começa a lidar com isso desde a educação infantil, né? Então, trazendo uma coisa que a gente experienciou essa semana para contribuir, porque às vezes a gente pensa que a violência trabalha-se mais no Fundamental 2 e no médio, mas às vezes tem medidas que a gente começa a tomar desde a educação infantil. Eu vou passar a palavra para a professora Mayra, e aí a gente já retoma, professora Adriana. Não, eu só queria falar sobre o que a Adriana está falando, que nós temos que trabalhar mesmo essa coisa da cultura da paz, porque o que está acontecendo? A gente fica muito reativo. As mães e a família e a escola, parece que elas estão no embate, quem que ganha a discussão, né? É uma coisa, eu acho que é não falar sobre a violência, mas para a gente criar nas crianças e criar na comunidade escolar uma fala de paz, uma fala de... eu não quero que eu ganhe a discussão, que você ganhe a discussão, eu quero que as duas partes saiam bem da escola. O que a gente tem visto muito é a mãe discute com a escola e ela quer ganhar a discussão. Não que eu esteja defendendo os diretores, mas os diretores, de repente, eles ficam reféns de uma fala da mãe, porque as mães, elas são muito reativas, lógico, mas a escola também tem que criar daí nessas crianças essa de um com o outro ali. A criança percebe que, como ela chega na casa contando, nós temos muitos casos de criança que fala assim, para a professora, eu vou chegar na minha casa e eu vou contar para minha mãe, e a minha mãe vai vir aqui, hein? Então, o que acontece? Eu acho que mais do que falar sobre essa violência, é a gente criar uma estrutura de cultura da paz mesmo, no falar, no agir, porque é mais interessante quando a gente sai de uma discussão, a gente falar, ganhei, venci. Eu venci, mas não adianta. A gente tem que criar uma estrutura para que dentro da escola a gente esteja fortalecido e essa mãe também saia, né? Porque a gente aqui na secretaria sofre muito, porque a mãe vem aqui e a gente não quer que a mãe saia daqui descontente, a gente também não quer que a escola fique contra a gente não quer tomar o partido da mãe e ficar contra a escola, porque daí fica, nossa, a mãe vai lá, vocês passam a mão na cabeça da mãe, a mãe sempre vai ter razão, é uma coisa complicada. Na gestão, eu acho que essa parte é a parte mais sensível dessa parte toda que você está falando, Adriana, de relacionamento, a gente falar a mesma língua também, o que a diretora comunicar ali, o que a diretora orientar os professores, chegar certinho no ouvido dos pais, para que a hora que a criança chegue contando uma coisa na escola, na casa, a mãe fala, olha, eu acho que não é bem assim não, porque eu conheço a regra, a conduta daquela escola. E a gente também, para não ficar, sabe? Eu acho que essa parte é a parte mais sensível para nós aqui, Itaguaí, eu penso que é isso. Mayra, faz muito sentido a sua fala, já vou conversar com você, Silene, é um mudar de chavinha, né, não querer vencer.
né? Que é o conflito, né? É a gestão de conflito. A gestão de conflito, o tema tem que ser resolvido e não um ou outro par solucionar. E aí talvez seja essa demanda de pensar, né? Como que eu posso implementar uma cultura da paz no modelo de gestão e no modelo relacional, sala de aula, professores e tudo mais. Pois não, Sirlene? Quando eu coloquei que nós não temos uma violência dentro em relação aos alunos, esse tipo de conflito existe. Então, algumas escolas nossas aqui estão implementando alguns projetos de formação de pais. Então, e aí existe essa comunicação, né? Que bom. De semanalmente, manda um vídeo e tem essa para tentar esse diálogo com as famílias. Realmente, isso daí é um problema. A partir do momento em que nós tivemos 100% de atendimento dos alunos, nós também temos 100% dessas famílias dentro da unidade, né? Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Não quis dizer que realmente não exista uma violência, um conflito. Não é um conflito entre família, professor e escola, e isso nós temos que trabalhar agora. Uma das soluções que nós encontramos aqui foi essa. Maravilha, Silene, obrigada por compartilhar, e talvez num determinado momento a gente possa dar uma atenção mais especial para isso e ver estudos de casos exitosos, vocês compartilharem, mas já coloquem aí que o plano de comunicação vai dar para vocês um olhar também, porque a cultura da paz é um processo de comunicação. Tão importante que foi ganhando outros lugares, em especial quando a gente começou a viver grandes conflitos. A comunicação não violenta, ela surge como antídoto, né? E muitas vezes, gente, o entendimento de uma coisa só se dá a partir do entendimento de outra. Se eu estou chamando para a comunicação não violenta como uma demanda necessária, é porque antes dela eu tinha uma comunicação violenta. É porque a comunicação passou a ser violenta que houve a necessidade de criar o conceito, o conjunto de saberes, de tecnologias, de estratégias da comunicação não violenta. Então, se eu tenho uma comunicação violenta, e comunicar é educar, está na minha pauta. Não posso bater de ombros. Não posso não pensar nisso. Não posso deixar de priorizar isso. Comunicar é educar. Educar é comunicar. Se existe uma comunicação violenta, eu preciso entender qual é o antídoto para ela. A comunicação não violenta, ela tem um surgimento. Quase como tudo, a gente tem um berço, né? Um nascedouro. E aí, de lá para cá, tanta coisa mudou. Mas para que vocês tenham minimamente um referencial, caso queiram pedir ajuda naquele seu plano, porque você detectou que a violência, a comunicação violenta é muito presente, e você precisa de uma fala, de uma formação de especialista, com mais profundidade, mais tempo, é importante você ter um mínimo de um referencial. O Marshall Rosenberg começa essa linha. E aí tem muitos avanços, tá? Ele começa lá em 1960, muito pautado pelos Estados Unidos com a questão do racismo, né? Estava emergente, estava grave, estava violento, né? Estava fatal, né? A gente tinha registros de embates, de morte, e aí então ele se debruça para pensar, né? Como que a comunicação poderia deixar de ser violenta, e ele cria, né, esse termo comunicação não violenta para dar questão. E, em especial, gente, ele foi trabalhar nas escolas. Por isso que o Rosenberg é uma boa pauta para a gente. Ele vai aplicar a tese dele, a proposta dele da não violenta na unidade escolar, né? Um pouco mais na universidade, mas está dentro desse universo de educação. Como que ele podia aplicar, né, uma comunicação diferenciada daquela que vinha sendo apresentada para dirimir o problema, para diminuir os embates e para resolver conflitos. E daí ele cria uma sequência de possibilidades. Ele pensa em alguns pilares, eu vou falar deles aqui na sequência. E só para não avançar sem falar sobre a cultura da paz, ela também dialoga, né, com o seu inverso. A cultura da paz ganha referência, ela não nasce primeiro. Isso que é difícil para a gente. A comunicação não violenta não teria lugar de fala se a gente não tivesse uma pretérita de cultura violenta. A cultura da paz não ganharia pauta, espaço de fala, se a gente não tivesse uma cultura da guerra. Porque elas vêm como antídoto.
né? Não, se eu vivesse em paz, eu não ia parar para pensar uma cultura da paz, porque ela já ia ser a minha pauta, ela já era da minha rotina, da minha comunidade. Então, ambas, tanto a comunicação não violenta como a comunicação da paz, são antídotos para um momento de guerra, para uma violência na comunicação e para uma cultura de guerra, né? Para uma cultura de incentivo à violência. Então, as duas aqui aparecem como antídotos. No caso da cultura da paz, a gente tem uma referência da Unesco, que vai definir como um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência e que apostam no diálogo e na negociação para prevenir e solucionar conflitos, agindo sobre suas causas. A definição é muito clara, muito automática, não deixa dúvida, e ela tem que estar prevista, né, na sua rotina, não só porque você quer, mas muito porque você devidamente precisa. Eu não sei o nível de necessidade de vocês, porque, insisto, a gente não tem esse diagnóstico ainda, e vocês estão muito tímidos para falar, ou eu não estou conseguindo encantar o suficiente para fazê-los falar, mas eu não consigo saber o quanto problemático para vocês é a comunicação violenta e a ausência da cultura da paz. Mas parece que a Sirlene vai fazer eco comigo, vai me deixar feliz aqui e trazer uma referência. O quanto esse tema é importante para você, Sirlene? Eu acredito, sim, nessa... Primeiro eu quero colocar que depois, acho que um dos fatores que, se a gente pode falar que foi bom na época da pandemia, é que todas as unidades tiveram outros instrumentos, outras ferramentas de comunicação, né? De escola e a família. Então, eu acho que isso é um pontinho que agora nós conseguimos, professores, família e escola. A questão da cultura da paz, eu acho que nós temos, e o pessoal não está entrando, por quê? Porque, na realidade, a nossa faixa etária é até o 5º ano, da maioria, escola municipal, né, as redes municipais, nós temos o fundamental ciclo 1, e, na realidade, essa faixa etária, nós temos que trabalhar, sim, para que não tenha, vamos dizer, resultados posteriores, mas nós não temos muito ainda essa cultura violenta dentro das escolas pela faixa etária. O que a gente trabalha é a prevenção, bullying, enfim, outras questões que as unidades trabalham, mas a violência não existe realmente dentro desse espaço pela faixa etária. Tá, Sirlene, a sua fala é importante para mim, obrigada por participar, mas vamos tentar só expandir um pouco, porque a violência pode ser física, não física, pode ser verbal, né? A violência pode ser a negativa constante, por exemplo, a violência pode ser negar alguns direitos, né, negar um espaço de brincar, né, negar o acesso à música infantil, enfim, existem outros mecanismos, vamos mudar, assim, pensar na violência como algo que vai além do físico, e vamos pensar também na violência e na cultura da paz, como vocês e a comunidade, esquece um pouco a sala de aula, mas pensa entre vocês, professores, vocês, diretores, vocês e a comunidade, né, pensar na violência como alguma coisa que é agressiva, e eu vou trazer exemplos na sequência que podem deixar bem claro, né, do quanto ela está presente no cotidiano escolar, sem necessariamente precisar ser pensada como um elemento educador ali na sala de aula. Mas Helena está com a mão levantada, deixa ela falar. Pois não, Helena? Eu já passo a palavra para a professora Mayra. Eu só queria trazer que a violência ela tem várias formas. Eu gostaria de trazer um exemplo que a gente vivenciou semana passada com uma mãe, educação infantil, um bebê de 2 anos e meio, que assim que ele chegou, ele gritava, ele passou 1h30 esguelando, e ele gritava, e ele não conseguia, ele ficava, eu não quero ficar aqui. E aí, quando a mãe cansada, aquelas olheiras de cansaço, primeiro dia, aí ela vira e fala assim, ele é muito violento. Aí ela mostrava, ela estava cheia de marca roxa, porque o bebê chutava ela, machucava ela. E aí eu fiquei pensando, caramba, a questão do ouvir a criança, de entender o que a criança e a mãe estão passando, e de comunicar, de como a gente pode auxiliá-la nesse processo, ela começa desde o berço.
porque as crianças, como elas não conseguem comunicar muitas vezes, porque elas estão aprendendo a falar, muitas vezes elas batem no amiguinho, elas batem na professora, e aí como é que a gente começa a lidar com isso desde a educação infantil, né? Então, trazendo uma coisa que a gente experienciou essa semana para contribuir, porque às vezes a gente pensa que a violência trabalha-se mais no Fundamental 2 e no médio, mas às vezes tem medidas que a gente começa a tomar desde a educação infantil. Eu vou passar a palavra para a professora Mayra, e aí a gente já retoma, professora Adriana. Não, eu só queria falar sobre o que a Adriana está falando, que nós temos que trabalhar mesmo essa coisa, a cultura da paz, porque o que está acontecendo? A gente fica muito reativo. As mães e a família e a escola, parece que elas estão no embate, quem que ganha a discussão, né? É uma coisa, eu acho que é não falar sobre a violência, mas para a gente criar nas crianças e criar na comunidade escolar uma fala de paz, uma fala de... eu não quero que eu ganhe a discussão ou que você ganhe a discussão, eu quero que as duas partes saiam bem da escola. O que a gente tem visto muito é a mãe discute com a escola e ela quer ganhar a discussão. Não que eu esteja defendendo os diretores, mas os diretores, de repente, eles ficam reféns de uma fala da mãe, porque as mães, elas são muito reativas, lógico, mas a escola também tem que criar daí nessas crianças essa de um com o outro ali. A criança percebe que, como ela chega na casa contando, nós temos muitos casos de criança que fala assim para a professora: eu vou chegar na minha casa e eu vou contar para minha mãe, e a minha mãe vai vir aqui, hein? Então, o que acontece? Eu acho que mais do que falar sobre essa violência, é a gente criar uma estrutura de cultura da paz mesmo, no falar, no agir, porque é mais interessante quando a gente sai de uma discussão, a gente falar: ganhei, venci. Eu venci, mas não adianta. A gente tem que criar uma estrutura para que dentro da escola a gente esteja fortalecido e essa mãe também saia, né? Porque a gente aqui na secretaria sofre muito, porque a mãe vem aqui, a gente não quer que a mãe saia daqui descontente, a gente também não quer que a escola fique contra a gente não quer tomar o partido da mãe e ficar contra a escola, porque daí fica: nossa, a mãe vai lá, vocês passam a mão na cabeça da mãe, a mãe sempre vai ter razão. É uma coisa complicada. Na gestão, eu acho que essa parte é a parte mais sensível dessa parte toda que você está falando, Adriana, de relacionamento, a gente falar a mesma língua também, o que a diretora comunicar ali, o que a diretora orientar os professores, chegar certinho no ouvido dos pais, para que a hora que a criança chegue contando uma coisa na escola, na casa, a mãe fala: olha, eu acho que não é bem assim não, porque eu conheço a regra, a conduta daquela escola. E a gente também, para não ficar, sabe? Eu acho que essa parte é a parte mais sensível para nós aqui, Itaguaí, eu penso que é isso. Mayra, faz muito sentido a sua fala, já vou conversar com você, Silene, é um mudar de chavinha, né? Não querer vencer, né? Que é o conflito, né? É a gestão de conflito. A gestão de conflito, o tema tem que ser resolvido e não um ou outro par solucionar. E aí talvez seja essa demanda de pensar, né? Como que eu posso implementar uma cultura da paz no modelo de gestão e no modelo relacional, sala de aula, professores e tudo mais. Pois não, Silene? Quando eu coloquei que nós não temos uma violência dentro em relação aos alunos, esse tipo de conflito existe. Então, algumas escolas nossas aqui estão implementando alguns projetos de formação de pais. Então, e aí existe essa comunicação, né? Que bom. De semanalmente, manda um vídeo e tem para tentar esse diálogo com as famílias. Realmente, isso daí é um problema. A partir do momento em que nós tivermos 100% de atendimento dos alunos, nós também temos 100% dessas famílias dentro da unidade, né? Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Não quis dizer que realmente não exista uma violência, um conflito. Não é um conflito entre família, professor,
e escolhem isso. Nós temos que trabalhar agora. Uma das soluções que nós encontramos aqui foi essa. Maravilha, Silene, obrigada por compartilhar, e talvez num determinado momento a gente possa dar uma atenção mais especial para isso e ver estudos de casos exitosos, vocês compartilharem, mas já coloquem aí que o plano de comunicação vai dar para vocês um olhar também, porque a cultura da paz é um processo de comunicação. Avança para mim, por favor, Maurício. Então, a comunicação não violenta, que é esse trabalho que eu estava dizendo, né, transformou sua visão sobre a educação, no caso do Marshall, quando ele usa a escola para trabalhar a questão de brancos e negros lá em 1960. Então, além de ser uma pauta interessante, ele vai para a educação. Então, se vocês entenderem que vale a pena grupo de estudos sobre o que, de fato, ele avançou e como ele avançou, é uma área interessante lá no plano de comunicações. Vocês, olha, criar habilidades comunicativas para diminuir, né, ou para combater a cultura da violência, ou para implementar uma cultura da paz. Porque a cultura da paz, ela passa pela comunicação dentro dessa questão da comunicação não violenta. Mais um, por favor. E só para a gente pensar, né? Quando é que ela se dá? Né? Quando é que essa violência aparece? Ela está tão no nosso cotidiano que às vezes a gente não percebe, não dá nome para ela de comunicação violenta. Mas eu quero dar alguns exemplos para vocês no diálogo. Tá? Você está ali fazendo um diálogo com seus pares, né? Você está na gestão, em fala cotidiana com seus professores. E aí, de repente, o exagero. O exagero é irritante. O exagero, você pensa assim, ó... Nossa, será que daqui 2 anos você termina isso? Quando você está lento. Nossa, será que daqui 5 anos esse pedreiro acaba de colocar essa pedra no lugar? É óbvio que 2 anos, 5 anos não é a nossa marca temporal. Quando você falar isso, você já irritou o outro. E quando o outro falar, já te irritou. O que eu quero dizer? A gente tem que ter antídoto para melhorar a nossa cultura da paz, para poder lidar com esse pai. Esse pai, a gente já sabe que ele vem do cotidiano, que ele acha que a escola é absolutamente responsável, que todos os problemas é do professor, não é dele. Ele já vem com essa bagagem. Então, você já está predisposto a se irritar com a fala desse pai. Como é que você se qualifica, enquanto gestor, comunicador, a não ser impactado pelos exageros desse professor? Né? Ai, nossa, diretora, faz 5 anos que vocês colocam isso na pauta e não entrega nada sobre isso. Nossa, faz 3 anos que vocês disseram que ia pintar esse muro e não pinta. Esse exagero na fala do outro irrita o nosso cérebro. E aí você vai ter uma reação, fruto dessa fala desse professor, e já perdeu a base. Aí já vai para um outro nível de conversa, porque ela já te irritou. E aí, de repente, ela nem fez para te irritar, faz parte do universo dela. Porque essa coisa do exagero, ela foi ganhando pauta na cultura brasileira. A gente faz isso, né? A gente fala, por exemplo, assim, no superlativo que está aqui. Ai, todo mundo acha que você não gosta disso. Quem é todo mundo? Uma pessoa falou para ela que não gosta. Aí ela vem para você e fala, todo mundo. Todo mundo é um superlativo inexistente. Não existe todo mundo. Ou ninguém, né, Adriana? Ou ninguém. Ninguém vai aprovar isso que você faz. Ninguém concorda com você. Mas é só a opinião dela. Aí ela usa o ninguém, ela usa o todo mundo, ela já quebrou a sua linha de raciocínio. Porque se você perguntar assim, todo mundo quem? Pronto, já não tem mais conversa, já começou a briga. Né? Todo mundo quem? Quantas pessoas além de você? Com quem você conversou? Né? Mesmo que você tentar chegar a esse lugar, ele sempre será reativo. Então, essas habilidades precisam ser treinadas, precisam ser conhecidas. E elas estão no cotidiano. Às vezes, a ordem. Eu adoro assistir série em que o chefe fala assim, você começa ali, você vai ali, você descobre quem matou, você vai lá e tal. Porque todo mundo obedece, ninguém questiona. A gente, quando recebe uma ordem, naturalmente... como uma coisa humana, a gente fica irritado. Receber uma ordem é irritada. Eu conheço uma amiga que ela diz assim, pelo amor de Deus, me manda o que eu tenho que fazer, que eu faço bem feito, do jeitinho que tem que ser feito, mas me manda. Tem gente que tem habilidade, são pouquíssimos. Outros não conseguem ser mandados. E aí você começa assim, ó, pôr um por favor na frente, pedir de um outro jeito, mas na verdade o que você precisa é dar uma ordem e o outro precisa seguir a ordem. E pronto. E pronto, é assim que funciona. Você está trabalhando, é o seu lugar. Então, treinar as pessoas para dar ordem, treinar as pessoas para receber a ordem, é um jeito da gente combater a comunicação violenta. Pensar em artifícios não violentos. Né? Os superlativos eu já coloquei, todo mundo e ninguém é irritante, né? E ao irritar eu perco o tom da voz. Mais alto, você já fica irritada.
Às vezes, até o grave da voz de alguém pode te irritar, né? E aí você, irritado, perde o controle e você perde, às vezes, a razão quando perde o controle. São habilidades humanas. E, às vezes, aquilo que você viveu antes de chegar na escola vai justificar a sua pouca paciência. O seu filho doente, que você deixou em casa para vir trabalhar, o seu filho com problema na escola e você veio trabalhar. Ontem, uma notícia de guerra no mundo vai te deixar menos confiante na paz, e aí você vai ter uma reação que não é uma reação sua, mas é uma reação provocada pelo emocional do seu entorno, e pronto, o conflito já está estabelecido. E aí, gente, para voltar atrás nesse conflito, é uma lógica muito maluca. Né? Então, dentro disso, o tom de voz, o ritmo, se fala mais rápido ou menos rápido, são todas as coisas que nos desestabilizam, são coisas humanas. E não é fácil pedir para vocês controlem, é preciso treinar para controlar. Tá? É preciso treinar, é preciso parar para ver quais são os instrumentos, as estratégias e parar para pensar. Talvez no seu plano você tenha que pedir ajuda para melhorar e qualificar os seus pares aí dentro da escola, os seus professores, você mesmo com eles, né? E aí depois vocês com os pais, vocês com os alunos. Vamos seguir. Lá dentro da violência da comunicação não violenta, como eu disse, o Robenberg tem alguns pilares que vale a pena a gente estudar um pouquinho, a gente treinar, que é o da consciência, que é o autoconhecimento. Dificilmente você vai ter habilidades não violentas se você não tiver o autoconhecimento, porque para você parar, como eu comecei a falar rápido, e para eu parar e restabelecer um ritmo, é o meu autoconhecimento. Então, melhorar o autoconhecimento é o melhor caminho para te deixar mais forte, para não ser reativo numa conversa com alguém mais perto, alguém mais distante, alguém que já foi reativo na sua fala, que era absolutamente educada, né? Então, principalmente quando você está certo e o outro tem uma reação reativa negativa, você desestabiliza, porque você estava certo. Você fez com carinho, você fez com forma empática, e mesmo assim o outro não deu conta, te bateu verbalmente, te agrediu verbalmente, aí você desestabiliza e perde. Então, o autoconhecimento é um instrumento necessário. Então, talvez pensar o quanto meu autoconhecimento está me ajudando a manter uma cultura de paz na minha profissão, no meu trabalho, no meu dia a dia. A linguagem, né? Unir ou afastar pessoas, porque a linguagem verbal e não verbal dá conta disso. Às vezes eu tenho um jeito de falar que me distancia das outras pessoas. Eu nem quero começar a conversar com você porque você é pessimista demais e me desanima. Ou você tranca a rua demais e me desanima. Então eu preciso ter um conhecimento de saber como lidar, porque eu não posso simplesmente tirar essa pessoa da minha rotina de trabalho. Ele está tão autorizado a estar aqui quanto eu. Não está na minha pauta falar assim, não quero mais trabalhar com essa pessoa. Não é uma demanda que a gente escolhe, né? Então, eu preciso aprender a trabalhar com essa pessoa. Eu tenho que me qualificar, tenho que qualificar a pessoa, eu tenho que tentar fazer um entendimento, porque às vezes quando eu falo assim, vamos tentar sentar, conversar para ver o que está errado, a outra pessoa não viu nada de errado. Aí ela já vai achar que você é que está sendo inconveniente. Então, a relação humana é muito complicada. E a comunicação é fruto da relação humana. Ela é muito complicada. Não é fácil, gente. Não tenho resposta para todas as perguntas, mas minimamente, se a gente pautar isso como demanda, alivia um pouco, porque se todo mundo sentar, aí ó, todo mundo, se todas as pessoas da sua escola sentar para estudar como manter uma escola mais da cultura da paz, aí a pauta já é para todo mundo. Quando você coloca essa pauta para alguém só, ele vai achar que ele é que é o ponto de irradiação da violência. Então, tem vários mecanismos que a gente pode usar. O da comunicação, né? Como pedir, como ouvir, né? Uma escuta sensível pode te ajudar a ficar mais sensível a falar na sequência. Qualificar a escuta, a gente acha que sabe ouvir, a gente não sabe ouvir. Para uma rede de pesquisa, existem 4 níveis de escuta. E dificilmente a gente chega ao 4º nível. Então, escutar tudo isso é muito importante. E a própria influência. Nem tudo está sob o seu controle. Ponto. Peça ajuda, né? Faça aí uma ligação com seus pares. Seguimos. Eu trouxe aqui duas séries que trabalham esse tema, que talvez você possa aprender se divertindo, tá? Esse Lie to Me, ele é a história desse principal ator aí, ele vê a mentira no rosto das pessoas. A gente vê tudo no rosto das pessoas. A gente vê tudo. Nesse Bull, que é um especialista da psicologia, e ele lê as pessoas para poder entender o comportamento dela no tribunal, num episódio ele vai falar que 60%
né? Não existe uma pesquisa específica no Brasil, por isso eu não estou usando uma. Mas ele vai falar que 60% da comunicação é não verbal. A sua cara de desânimo faz o outro se sentir mal e aí ele vai ser agressivo na fala dele. Porque ele vai achar que é com ele, de repente é uma dor no teu corpo. De repente é um problema com seu filho, é uma noite mal dormida. E inevitavelmente a sua cara vai dar essa informação. Mas ele sempre vai achar que é com ele. Ele vai achar que ele não está gostando da conversa, que o problema é com ele, e ele vai reagir. Então, essas duas séries, de repente, é uma dica para você aprender se divertindo. O Lie to Me está fora de circulação, eu não achei, mas pode achar nos canais de YouTube. E o Bull está em reprises. Ele já terminou a série já teve começo, meio e fim, ele está sendo reprisado. E ele acabou de começar uma nova sequência. Então, ele particularmente, para mim, enquanto eu assisto, é uma aula. Porque ele vai me... Até porque, gente, o roteiro deles é roteirizado por profissionais da área, tá? Tudo que eles falam nessas duas séries são fatos da psicologia, da comunicação, da neurolinguística. O conteúdo do roteiro, as histórias, claro, absurdamente ficção, mas os conteúdos, eles são conteúdos vindos da ciência, vindos do contexto real de pesquisa metodológica dessas falas, tá? Então, de repente, é isso. Uma referência de livro, presença da Amy Cuddy, que é uma psicóloga social, ela vai trabalhar a necessidade de um entendimento, você entender as pessoas, né, para poder se comunicar menos violentamente com elas. Então, isso é absolutamente importante e, de repente, essa dica é só um jeito de você aprender na sua hora do lazer, porque é muito divertido, essas duas séries, é muito gostosa, então dá para aprender assistindo, tá? Vamos seguir. E eu estou indo, então, para a missão final, né, que é de compartilhar estratégias e técnicas que, de uma certa forma, a partir da fala da Sirlene, da Mayra e de alguns exemplos que eu fui trazendo aqui, eu já fui fazendo isso, né? Então, quais são as técnicas que a gente pode usar? Quais são as estratégias que a gente pode usar? Primeiro, colocar na pauta do aprendizado. Nós precisamos aprender. Não está na nossa essência a habilidade da comunicação. Então, coloca como meta, pede lá na formação. Às vezes você fala, mas isso não é formação para professor, isso não é formação para diretor, a gente tem que falar dos processos pedagógicos, a gente tem que falar da matemática, da língua portuguesa. Não, relacionamento, a atividade de vocês é 100% relacional. Ela não se dá na individualidade. Não há nada que vocês façam que se dê na individualidade. Ela vai dar a partir da dupla até o grande coletivo, que é a própria comunidade. Então, qualificar vocês, gestores, para qualificar professores, para qualificar vocês a lidarem com a sua comunidade escolar, é pauta do dia a dia. Então, vocês podem colocar aprofundamento nessa lógica, né, de como você fazer isso. Dificilmente você vai conseguir ser democrático e participativo se você não consegue estabelecer boas relações de comunicação com seus pares, né? Pode ser coisas mais complicadas, como é essa, de realmente você ter um programa de cultura da paz, pensando não só no aluno, mas pensando na cultura da paz relacional entre você e seus pares, ou uma coisa simples, um café da manhã a cada um mês para conversar sobre como vai a comunicação, como vão as relações, como a gente está se sentindo, um atendimento de um dos pares de vocês lá no portão para conversar com os pais, né, uma rotina de WhatsApp só para poder fazer diagnóstico, um jornalzinho para poder comunicar tudo que está acontecendo. São coisas muito simples que você pode implementar a coisas muito complicadas. Isso vai estar sendo pedido para vocês dentro do plano de comunicação que vocês vão montar. Como é que vocês vão qualificar a comunicação de vocês? Então, essas ideias que a gente já trouxe ao longo do processo está aqui, né? Então, já está lá para vocês, olha, o capítulo 5º, mão na massa, plano de comunicação. Tem várias ideias aqui para vocês, e isso não significa que vocês não estejam implementando ideias, mas que talvez precise implementar mais, talvez precise se aprofundar, talvez precisa dar uma atenção especial a isso, e se der uma atenção especial a isso, talvez eu resolva outros problemas, e eu inverta a gestão do meu tempo está sendo usado para que eu resolva problemas, mas se eu melhorar a minha comunicação, der um tempo para melhorar a minha comunicação, talvez eu tenha menos problemas, fruto da comunicação, para resolver. Então, é mudar a chavinha do nosso cérebro, né? Essa era uma primeira fala organizada para o dia de hoje.
o nosso, no nosso conteúdo, é essa minha interação. Vou seguir acompanhando quando vocês tiverem o plano de comunicação e, eventualmente, dentro de outras demandas que a Cocriar e abrir, se vocês entenderem que a gente tinha que ter feito mais aprofundamento da parte do meio para o final e não do começo para o fim, porque aquilo já estava entendido. Enfim, a hora que vocês forem avaliar a oficina, todas elas são avaliadas, vocês podem complementar. Olha, daquilo tudo que foi falado, preciso mais disso. Ok, já deu conta, gente, seguimos, foi o que tinha que ser, vamos dar conta do resto do nosso PPP. A avaliação será de vocês, para que vocês possam entender. Eu estava organizada para terminar às 10 horas, são 9 horas e 59 minutos, estou terminando aqui